acidentes de trânsito cresceram 44%. O Sudeste lidera com folga em números absolutos. São Paulo é o líder e corresponde sozinho a metade de todas as internações por batidas de carros e motos da região. Já o Nordeste é a segunda região com o maior volume desses casos, com destaque para Bahia, Ceará e Piauí. Segundo o estudo, 78% dos hospitalizados são homens e 49% têm entre 20 e 39 anos de idade, evidenciando o impacto sobre a população economicamente ativa. As motocicletas concentram mais da metade dos atendimentos. Foram 150 mil internações de motociclistas apenas em 2024. A morte é o principal de todos os flagelos em qualquer acidente, né? A gente tem falado, a gente fala mais das mortes, muito mais das mortes, sim, acidente de moto, acidente de carro e tudo mais. Mas existe esse dado importantíssimo que é o do sequelamento. Sequelamento gera um prejuízo gigantesco para o Estado, né? Um gasto muito grande para o Estado e para a sociedade, né, Zaidan? Porque é força de trabalho, como disse a Ana, são jovens e homens, e você vai criando uma geração daqueles que não serão produtivos, não poderão produzir na plenitude, porque tiveram essas ocorrências em algum momento da vida e farão parte de uma gama de pessoas que vai ter que ser atendida pelo Estado de todo jeito. Exato, e o mais grave, né? Muitas vezes sequelas que são definitivas. E aquilo que a gente sempre fala, né, Ronald? O acidente de trânsito, ele ocorre aí frequentemente, são milhares por dia e tal, mas os acidentes que provocam mortes ou ferimentos graves, eles estão associados diretamente à velocidade, né? Tem vários problemas, distração, uso de celular, ruas mal sinalizadas, semáforo que não funciona, uma série de circunstâncias que provocam muitos acidentes. Mas acidente com morte ou ferimento grave, ele está quase sempre associado à velocidade, né? Velocidade e com uma série de acontecimentos, todos os acontecimentos paralelos. Esses que você citou são os mais comuns: celular, distração, ruas mal sinalizadas e por aí vai. Zaidan, Manoel, um grande abraço para vocês. Amanhã a gente está de volta. Até amanhã. Abraço, Ronald, Bia. Até amanhã. Valeu. Termina aqui. Bandeirantes Acontece. Rede Bandeirantes de Rádio. Você está na Rádio Bandeirantes. No seu rádio, no aplicativo Bandplay e também no YouTube. Agora, Esporte em Debate. Na Bandeirantes. Junto com a gente, Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há mais de 32 anos, oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse rochaautopeças.com.br. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Desktop, a internet oficial da Macaca e do Bugre, eleita a melhor internet do estado de São Paulo. Acesse desktop.com.br. Brasil Equipo Show, construção e mineração em movimento, de 3 a 6 de junho, no Espaço Red Eventos. Carlos Batista. Alô, alô, Brasil! Brasil, Brasil, Brasil! 17 horas e 1 minuto, está marcando o digital eletrônico, relógio atômico da Bandeirantes. Hora precisa pra você. Até às 7h30 da noite, muita informação, opinião e debate aqui no microfone da Rádio Bandeirantes, com a sua participação. Participe do Fala Galera de hoje. Entre Caio Melo, Pablo Baianinho e Rafael Bilu, quem faz mais falta ao Guarani? Opine,
97102-1493. 97102-1493. Fora dos planos do clube, Matheus Silva e Renato negociam saída do Majestoso. E aí, a dupla fará falta a Ponte para a sequência da Série C? Opine. 97102-1493. 97102-1493. Pautas do Guarani para o programa de hoje. Guarani está próximo de anunciar Vitinho como novo reforço para a sequência da Série C. Lateral esquerdo, de 23 anos, já rescindiu com o CRB e deve chegar ao Brinco nos próximos dias. Além de Vitinho, Guarani também tem interesse na contratação de Wellington. Livre no mercado, volante de 34 anos, e São Paulo e Atlético Paranaense agrada a diretoria alviverde. No departamento médico, Pablo Baianinho, Caio Melo e Rafael Bilu não devem reunir condições de jogo para a próxima rodada. Destaque do portal carlosbatista.com.br. Diretoria prepara pacotão de reforços e sonda ex-meia da Ponte. Pautas da Ponte Preta. Emerson diz que prefere jogar de zagueiro, mas se coloca à disposição para atuar em outras posições. Emerson Santos comenta sobre a preparação para o duelo contra o Náutico. Wanderson comenta sobre sua sequência na equipe titular. Wanderson projeta o duelo contra o Náutico sábado, às 5 da tarde, com a transmissão na tela da Band para todo o Brasil. Wanderson elogia a reforma do gramado do CT. Elenco da Ponte treina amanhã no CT. Sexta, no Moisés Lucarelli pela manhã. E logo em seguida viaja a São Paulo, onde pegará o voo para Recife. Macaca enfrenta o Náutico no próximo sábado, às 5 horas da tarde, com a transmissão aqui na Rádio Bandeirantes. E como eu disse, também na tela da Band, TV aberta, de graça para você. Com a intenção de aliviar a folha salarial, Ponte negocia as saídas de Matheus Silva e Renato. Zagueiro atraiu o interesse do Náutico de Hélio dos Anjos, enquanto o atacante tem conversa em andamento com o Santa Cruz. Johnny Lucas, contratado no início do ano, também deve deixar o Moisés Lucarelli, relacionado em apenas uma partida em 2025. Volante não está nos planos do clube para a sequência da Série C. Destaque no portal carlosbatista.com.br. Comissão técnica aumenta a minutagem de Gé e estuda a titularidade. E tem as notícias do dia. São pautas que não têm ligação com os times de Campinas. Comentarista escolhe uma delas para colocar a sua opinião. Pauta 1. O árbitro Matheus Salgado Candançan relatou em súmula a invasão de dirigentes do Grêmio ao gramado, ofensas verbais e o arremesso de uma nota de R$2 direcionada à equipe de arbitragem após o empate sem gols contra o CSA na noite de terça-feira, resultado que classificou a equipe alagoana para as oitavas de final da Copa do Brasil. A partida terminou com confusão no gramado da Arena, com os gremistas revoltados pela anulação de um gol de Aravena aos 44 minutos do segundo tempo, que levaria
a decisão para os pênaltis. O gol foi anulado porque o árbitro entendeu uma ação faltosa no lance. Pauta 2. A FIFA ajustou a janela de transferência extra para os 32 times que vão disputar a Copa do Mundo de Clubes. Ela começará no dia 1º de junho, antes era dia 2, e vai até o dia 10. Além disso, as 20 federações que têm representantes no torneio decidiram abrir esta janela a todos os filiados. Portanto, todas as equipes dos países envolvidos serão beneficiadas pela medida, que busca atrair mais jogadores para a competição. Pauta 3. Endrick sofre lesão muscular e está fora da primeira convocação de Ancelotti pela seleção. Jovem que está na pré-lista não tem chance de se recuperar até a apresentação, que será no dia 2 de junho. Novas avaliações vão definir a gravidade da lesão, mas a Copa do Mundo de Clubes pelo Real Madrid também está em risco. Pautas, notícias, não tem ligação com os times de Campinas. Comentarista escolhe uma delas para colocar no programa de hoje a sua opinião. 17:09. Está no ar. Esporte em debate até 19h30. Mesa de áudio Pedro Piscinato. Ele que manda o som para o FM 85,7 e também para todas as plataformas digitais. Lucas Pessoa, o homem por trás da imagem. Ele que faz a captação da imagem e manda para o youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Aliás, aproveita, você que está aí no canal de vídeos da Rádio Bandeirantes, manda um like aí para nós, manda um joinha. Eu gosto muito de receber aqui o seu joinha, o seu like. A coordenação é de Gil Kleber e a direção geral é de Rodolfo Neves. Intervalo, voltamos já já. Esporte em debate, na Rádio Bandeirantes. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Junto com a gente, Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há mais de 32 anos, oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse rochaautopeças.com.br. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Desktop, a internet oficial da Macaca e do Bugre. Eleita a melhor internet do estado de São Paulo. Acesse desktop.com.br. Brasil Equipo Show, construção e mineração em movimento. De 3 a 6 de junho, no Espaço Red Eventos. Aroma das Ervas, uma linha completa de especiarias e temperos requintados, equilibrados harmoniosamente, oferecendo mais praticidade e o máximo de sabor às suas receitas. Aroma das Ervas está presente nos principais supermercados e hortifrutis de Campinas e região. Conheça toda a nossa linha de produtos. Acesse aromadeservas.com.br.
Nação Ponte Pretana, seja TC10. São diversos planos que garantem acesso a todas as partidas da Ponte Preta no Majestoso. Faça a adesão totalmente digital, sem sair de casa, no cartão, Pix ou no boleto. Aproveite o clube de vantagens com descontos em farmácias, hotéis, lanchonetes, na loja oficial da Macaca e mais de 100 parceiros. Participe das experiências exclusivas, brindes especiais e muito mais. Acesse novotc10.com.br e conheça os planos. Pertença à força da Ponte Preta. Rocha Autopeças, é confiança em primeiro lugar. Pare de fazer apenas a manutenção corretiva em seu veículo. Faça a manutenção preventiva. Ela evita danos maiores e garante a sua segurança e de todos. Na Rocha Autopeças você encontra tudo em peças mecânicas para o seu carro, nacionais ou importados. Uma gama completa de peças originais e de reposição. Acesse rochaautopeças.com.br e encontre a loja mais próxima. Rocha Autopeças, sempre oferecendo o melhor para você. Somos novamente a melhor internet fixa do estado de São Paulo pelo prêmio Melhor Escolha 2025. A Desktop é bicampeã. Navegue com a internet mais rápida e rede 100% fibra ótica. Ofertas especiais nos planos de 200 MB até 1 GB de velocidade, a partir de R$ 79,99 por mês. Ligue para 0800 1102 ou acesse desktop.com.br. Desktop, bicampeã com a melhor internet do estado de São Paulo. A Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros. Escolha o hambúrguer Texas Seara, feito com carnes selecionadas e o delicioso tempero original da Seara. A salsicha Seara tem sabor e versatilidade para o dia a dia ou para ocasiões especiais. Seara, qualidade superior, sabor e inovação. Encontre produto Seara no Iga Atacado. Lojas em Campinas, no Residencial Bela Aliança e nos Amarais, em Santa Bárbara do Oeste e na Mega Loja em Sorocaba. Esporte em debate. Na Rádio Bandeirantes. Carlos Batista. São 17 horas e 14 minutos em Campinas. Esporte em debate pela Rádio Bandeirantes até às 19h30. Você que trabalha ou se interessa por construção, mineração ou infraestrutura, preste atenção nesse recado que eu vou dar agora. Vem aí a Brasil Equipo Show, de 3 a 6 de junho, no espaço da Rede Eventos, em Jaguariúna. É a feira mais inovadora do setor, viu? Com entrada gratuita e participação das maiores marcas do mercado. Tem lançamentos, demonstrações ao vivo e o Campeonato Brasileiro de Operadores. Cursos como de manutenção de pá carregadeira e formação de operadores de escavadeira e de operadores de escavadeira e retroescavadeira. E não para por aí. Vai ter voo cativo de balão, o Desafio Mundial de Operadores Caterpillar, o Prêmio BES, congresso técnico com especialistas e até visita guiada para estudantes. Acesse beshow.com.br e garanta já a sua inscrição. Brasil Equipo Show, construção e mineração em movimento. Rádio Bandeirantes. 17h15, ouvinte no ar, mensagem de áudio. Ô Batista, Pedro Henrique Fazeração Quirino. Olha, dá para entender o que a Leila fez, viu? Porque esse manifesto aí dos clubes é para inglês ver. Eles não querem nada. Cada clube só olha para o próprio umbigo, o Batista. Não adianta. Você acha que Corinthians, Atlético Mineiro quer fair play financeiro? Pensa um pouquinho, pô. Eles fazem um monte de caos, um monte de lamaçal, um monte de dívida e estão ainda aí. Então, assim, os times, eles são desunidos. Tanto é que tem 2 ligas agora, né? Estão divididos em 2. Então, eles tinham que se reunir e fazer uma liga entre eles e a CBF, que se lasque, que cuide da seleção. Que nem a Federação Inglesa. Você nem escuta falar da Federação Inglesa, você escuta falar da Premier League. Tá bom? Grande abraço. Abraço. Ô, Batista, ontem você falou que não dá para entender a Leila, que colocou um cara sem experiência lá na CBF, tá apoiando um cara sem experiência na CBF. Esse novo presidente aí vai ser a rainha da Inglaterra, cara. Não vai mandar nada. É só uma figura decorativa ali para ter alguém. Entendeu?
Quem vai mandar mesmo são outros. Grande abraço a todos. Abraço, muito obrigado. Eu também acredito que seja por aí, né? Porque o que se comenta nos bastidores é que o Edinaldo Rodrigues caiu porque ele tirou da CBF pessoas que estavam lá dentro e pessoas ligadas ao Ricardo Teixeira e também ao Marco Polo Del Nero. É estranho, porque essas duas figuras estão afastadas do futebol por causa de corrupção. O Marco Polo Del Nero está banido do futebol, mas, curiosamente, eles continuam interferindo. E aí, para tentar evitar esta interferência, o Edinaldo Rodrigues afastou aqueles que ele tinha conhecimento, que eram pessoas ligadas ao Ricardo Teixeira ou ao Marco Polo Del Nero. Aí o que aconteceu? Foi tramado aí, né? Não caiu de graça. Não saiu o Edinaldo simplesmente do nada. Foi tramada de uma maneira bastante ardilosa a saída do Edinaldo Rodrigues. Então, quem é que está por trás do Sami Chaud? Provavelmente, uma dessas figuras tenebrosas, ou as duas ao mesmo tempo, que se juntaram para colocar alguém lá que seja uma espécie de fantoche, né? Aquele boneco dançante que fica preso pelos cordões, né? Então, eu tô contigo nessa, viu, amigo? Pode ser que seja exatamente isso. O cara estará lá de corpo presente, mas, na verdade, quem manda são aqueles que estão segurando as cordinhas, né? Aqueles que estão balançando as cordinhas. Pode ser exatamente isso que esteja acontecendo, porque é impensável um cara recém-lançado no futebol, ele ainda iria assumir a Federação Roraimense, e aí, de repente, do nada, 22 federações estão apoiando o Sami Chaud. Não bate. Não consigo uma explicação lógica para esse apoio maciço. Então pode ser, sim, figuras que já mandaram no futebol brasileiro e que eram invisíveis e agora nas sombras, né? A chamada eminência parda, mandando, mas sem aparecer. Não aparecem porque não podem aparecer. Estão banidas, mas continuam mandando. Ouvinte no ar, mensagem de áudio. Boa noite, Rádio Bandeirantes. Meu nome é Celso Sumaré. Eu queria endossar as palavras aí do Tigrão, né? Pós o jogo Floresta e Guarani. Palavras, vírgula e ponto. Tigrão, você foi incisivo em tudo que você falou. Tudo que eu pensei pós-jogo, você disse e transportou em palavras no rádio. Sobre a diretoria, sobre a SAF. Cada jogo que vai vir agora é um desespero, né, pro torcedor do Guarani, porque o torcedor ele já visualiza a vitória, sabe? O empate não interessa. Agora, se tá jogando dentro de casa, se tá jogando fora de casa. Lembrando, o Guarani ficou na lanterna praticamente a Série B inteira, gente. Nós estamos na Série C. E isso pode se repetir, gente. E aí a história de SAF, gente. Será que a preocupação não seria realmente montar um elenco pelo menos competitivo para tirar o Guarani dessa desgraça que assombra o Brinco de Ouro, que assombra o escudo dessa agremiação tão gloriosa? Fica um alerta aí. Cada jogo agora vai ser um sofrimento. E só a vitória para diminuir um pouquinho esse sofrimento do torcedor. Boa noite a todos. Boa noite, um abraço. O comentário do Tigrão foi depois do jogo Floresta e Guarani.
Depois do jogo, ele fez um comentário que viralizou nas redes sociais. Mais um ouvinte no ar. Boa tarde, Batista, integrante da mesa Bandeirantes, é Fernando Ponte Pretano. Olha, Batista, a Ponte Preta, se ela não treinar chute a gol, ela não vai ganhar jogos, não. Muito toque de bola, pra lá, pra cá, e não chuta a gol, parece que quer fazer gol dentro da área, tocando. E se não mudar essa filosofia dela, vai perder lá pro Náutico. E outra, o Gé, eu acho que ele deveria ter entrado jogando. Colocava ele até o último minuto que ele aguentasse, entendeu? Aí pega o cara, coloca no segundo tempo, já perdendo, aí a cachimba foi pro brejo mesmo. Abraço. Muito obrigado, mais um ouvinte no ar. Boa tarde, Batista, Tigrão, CH, Dilson do Botafogo. Ô Batista, eu acho que você vai se lembrar comigo daquele campeonato da Série A2, que o Guarani tá na lanterna, nas gavetas do inferno, né, como você disse. E o Carbone veio, subiu o Dimas e mais 5 do time de base. E o Guarani deu aquela virada espetacular. Assim, você não tem ideia, e essa diretoria que está aí não tem ideia da alegria que foi para o torcedor do Guarani ver aquela virada. Mas hoje, não tem mais técnico com essa coragem, né? Além do que, tem muita negociata com empresários que parece que tem compromisso de pôr o jogador para jogar, como no caso desse Isaac e Anderson Leite. Coisa absurda. Sabe, e como você disse, você acha que os moleques do Sub-20 iam fazer pior do que esse monte de M que está aí no profissional do Guarani? Com certeza não. Mas não tem técnico com coragem para fazer isso. Infelizmente. Desculpa, estou pegando porque estou na academia. Um abraço, Adilson do Botafogo. Abraço, Adilson, muito obrigado. Claro, lembro muito desse jogo, né? Guarani, Série A2 do campeonato, foi em 2007. Jogou contra o Rio Preto e apanhou de 5-0. Até nesse dia, quem era o comentarista na época, né, era o Dicá, mestre Dicá. Trabalhou durante 5 anos aqui na Bandeirantes, na rádio e também na TV. E ele foi homenageado lá no estádio Anísio Haddad, em São José do Rio Preto, porque o Dicá foi quem marcou o primeiro gol daquele estádio. E aí ele foi homenageado, o pessoal lá do Rio Preto ficou sabendo que ele estaria lá para comentar o jogo e fez, pessoal do Rio Preto, uma homenagem ao mestre Dicá. E aí o Guarani perdeu essa partida por 5-0. Pitarelli era o goleiro do time do Rio Preto. E o Guarani estava numa situação realmente complicadíssima. Carbone era o treinador, e aí subiu, como você disse, o Dimas, que foi um dos destaques daquela campanha do Guarani, além de outros jogadores também que acabaram se destacando, o caso do David Sacconi. E no jogo seguinte, contra a equipe do Mirassol, o Guarani venceu a partida e começou a arrancada para conseguir o acesso. Depois, no último jogo, o Guarani venceu o São José no estádio Brinco de Ouro. Até o David Sacconi que marcou o gol da vitória bugrina e o Guarani subiu. Então foi uma arrancada, essa lembrança que o ouvinte está trazendo aqui na mesa de debates no programa de hoje. Então pode acontecer? Pode acontecer. Mas o Carbone teve coragem de pegar os meninos e colocar lá para jogar. Numa situação como essa, o ouvinte lembrou, né,
O que eu venho dizendo é que quando não tem jogador que está convencendo, porque se tem um atacante que está convencendo, que está fazendo os gols, não tem como você tirar o jogador de lá e colocar um menino da base só para testar o menino da base. Não é recomendável. Não é assim que as coisas funcionam. Agora, se não tem ninguém fazendo nada, por que não fazer um teste? Por que não testar? É o que aconteceu aí, né? Tinha um jogador que estava aí no sub-20, que era até do Flamengo. Qual era o nome dele, hein? Um jogador que veio lá do Ninho do Urubu. Disputou o Campeonato Paulista sub-20. E aí até o técnico, na época, era o Mozart. E o Mozart, ele estava sendo cobrado para colocar o jogador, e o Mozart, numa entrevista, comentou que ele estaria gordo, insinuou que estaria gordo. Felipe Crisman, jogador que surgiu lá no Ninho do Urubu. E ele estava marcando um monte de gol no Campeonato Paulista, sub-20. E até teve um jogo que ele marcou um gol no CT do Guarani. E ele saiu assim, fazendo, meio que mandando um recado para o Mozart. Dizendo que ele não estava gordo, coisa nenhuma, né? Se estivesse gordo, não estaria fazendo gol. Muito bem. Nunca mais foi relacionado. E o Guarani tinha comprado uma parte dos direitos econômicos, 50%. E o cara desapareceu. Nunca mais foi aproveitado. Então é numa situação como essa é que eu fico batendo, malhando em ferro frio. Se não tem ninguém convencendo, então põe lá alguém da base, como aconteceu no Campeonato Paulista, com o João Marcelo. Aí o Pastana deu uma entrevista dizendo, quando perguntado, quando o João Marcelo foi para o Atlético Mineiro, se o Guarani iria contratar um outro centroavante, um outro camisa 9. E o Pastana disse que não. O João Marcelo aí era reserva do sub-20, era a quinta opção. Tem outros aí na frente dele, não precisa contratar. O Pastana estava completamente equivocado. Quem marcou os gols no Campeonato Paulista, e o Guarani só não foi rebaixado e quase ainda se classificou por causa do João Marcelo. Então, se fosse depender do Pastana, o João Marcelo não teria entrado no time do Guarani no Campeonato Paulista, e o Guarani estava sujeito a ser rebaixado e retornar para a Série A2. Então é impressionante como o Guarani despreza as categorias de base. Não dá nenhum valor. Trata como lixo, sendo que contrata jogador, gasta dinheiro em jogador que tem uma qualidade inferior. E eu tenho uma tese. Você vai contratar, se for igual ao que você tem na base, esquece. Dá oportunidade para quem está na base. Jogadores de 20, 21, 22 anos, dá oportunidade para quem está na base. Só contrata se for melhor. Se for melhor, vem para somar, vem para acrescentar. Agora, se não for melhor, não faz sentido, pelo menos para mim, contratar jogador, sendo que na base tem um igual àquele que está chegando. E além de ter, você dando oportunidade na base, além de ter a qualidade do jogador, na frente o clube também vai ser beneficiado financeiramente, como foi o caso do João Marcelo, que o Guarani pegou 3 milhões de reais, poderia ter conseguido até bem mais se ele permanecesse no Guarani. Mas surgiu um negócio, tudo bem. Não sou contra, não. Surgiu um negócio, tem que fazer mesmo, até porque o mais importante é manter o salário em dia. E o Guarani estava precisando aí desse dinheiro. Diz aqui o Toninho Correia, cinegrafista. Toninho Correia já trabalhou aqui na Band. Toninho Correia está dizendo aqui, ó, quem faz mais falta é o Nathan Camargo. Tem 3 cartões amarelos e uma expulsão.
É isso aí, né? É que a pergunta, né, Toninho, era sobre os jogadores contundidos. Mas eu concordo com você. Natan Camargo era aí dos melhores, né? Daqueles que estavam se destacando, jogador que veio do Red Bull Bragantino. Mas a pergunta era para os que estão contundidos e não estarão à disposição para o próximo jogo. A partida que o Guarani tem para fazer na segunda-feira contra a equipe do Figueirense. Carlos Henrique, bate pesado. Alô, CH, um abraço para você, boa tarde. Olá, Batista, boa tarde. Um grande abraço a todos, um abraço especial para o nosso ouvinte. Vamos ao Fala Galera desta quarta. Entre Caio Melo, Baianinho e Bilu, quem faz mais falta ao Guarani? Com certeza, Bilu. Fora dos planos do clube, Matheus Silva e Renato negociam saída no Majestoso. E aí, a dupla fará falta à Ponte para a sequência da competição do Brasileiro Série C? Não. Bons profissionais, corretos profissionais, né? O Matheus Silva deve ir para o Náutico. Não é essa a informação que nós temos, mas, na minha opinião, no momento, não deixarão saudades, Batista. 17h33, e como está a manutenção do seu veículo? Atenção para a dica importante da Rocha Autopeças. Pare de fazer apenas a manutenção corretiva. Faça a manutenção preventiva. Ela evita danos maiores e garante a sua segurança e de todos da sua família. E fazendo a manutenção preventiva regularmente, você evita as surpresas desagradáveis. Na Rocha Autopeças, você vai encontrar todas as peças para fazer a manutenção preventiva do seu veículo. Escolha a oficina da sua confiança e as peças você vai encontrar na Rocha Autopeças. Lá você encontra tudo em peças mecânicas nacionais ou importadas e uma gama completa de peças originais e de reposição. Rocha Autopeças, há mais de 32 anos, oferecendo peças de qualidade com preços justos. Confira mais no site rochaautopeças.com.br. Acesse, encontre a loja mais próxima. Lá tem todos os endereços e tem também o número de WhatsApp para você falar diretamente com o vendedor. Rocha Autopeças, sempre oferecendo o melhor para você. Bandeirantes. Informações do Guarani, Vladimir Catarino, diz aí, Vladimir. Oi, Batista, ouvintes desse Esporte em Debate, chegando com as informações do Guarani. E aí, hein? O Guarani anuncia quando esse pacotão de reforços, expectativa muito grande por parte do torcedor, que vislumbra uma reação dentro desta Série C do Campeonato Brasileiro. Guarani até aqui somou apenas 4 pontos em 18 disputados, tem uma vitória, um empate e 4 derrotas na competição. Um dos nomes cotados para integrar este pacotão é do Vitinho, lateral esquerdo, 23 anos, que já reincidiu o contrato com o CRB e deve chegar ao banco nos próximos dias, hein? Jogador aí que vem, tá praticamente certo para ocupar a lateral esquerda bugrina. Além dele, o Guarani também tem interesse na contratação do Wellington, volante de 34 anos, aquele mesmo Wellington, né? Experiente, ex-São Paulo, ex-Atlético Paranaense também. Ele agrada a diretoria alviverde, está livre no mercado, é um nome também que pode desembarcar no Brinco de Ouro para a sequência da Série C. Enquanto os reforços não vêm, até porque a janela se abre apenas no dia 1º, o Guarani pensa no confronto contra o Figueirense, segunda-feira, à noite no estádio Brinco de Ouro. Para esta partida, o Pablo Baianinho, o Caio Melo e o Rafael Bilu não devem estar de volta. Eles que já estão fora, né? No caso do Pablo Baianinho, há 2 partidas, Caio Melo e Rafael Bilu não jogaram o último jogo contra o Floresta. Os 3 estão entregues ao departamento médico. A tendência é que continuem desfalcando o Guarani. Não terá também o Natan, cumpre a sua segunda partida de suspensão. Não terá o Alan Santos, que está suspenso.
a única boa notícia é a volta do Anderson Leite após cumprir suspensão automática. É o Guarani que precisa reagir urgentemente no campeonato, deixar a zona do rebaixamento para continuar pensando em classificação e acesso. Joga na segunda-feira no Brinco contra o Figueirense. Batista. 17h36, rodízio de pizza da melhor qualidade é no Ponto 10, pizzaria e restaurante. Nas noites de terça a sábado, saboreie a melhor pizza de Campinas. São mais de 40 opções deliciosas, com muito recheio, massa leve e crocante, pizzas doces e salgadas e a sensacional pizza de sorvete. Aproveite também variados pratos à la carte, diversos tipos de lanches, petiscos, cervejas geladíssimas, chopes, diferentes tipos de sucos e drinks. Bom atendimento, ambiente agradável e espaço climatizado. Ponto 10, pizzaria e restaurante, preço baixo e tem desconto. Desconto especial para grupos acima de 10 pessoas. O Tigrão comemorou o aniversário dele, que foi domingo, lá no Ponto 10, pizzaria e restaurante. Estava lá com a família. A família dele é uma família enorme. E aí ele conseguiu um desconto considerável, porque o grupo dele era acima de 10 pessoas. Então você também pode aproveitar. Aí o pessoal do futebol, né? Acabou de jogar, vai lá fazer o happy hour no Ponto 10, pizzaria e restaurante. Pessoal da firma, pessoal aí que tem um grupo que se reúne todas as semanas para bater papo, para jogar conversa fora. Quer coisa melhor do que o bate-papo com os amigos, sem nenhum tipo de preocupação, você vai divagando, né? Cada um fala uma coisa e a conversa flui, e é muito legal. Mas mais legal será se você estiver no Ponto 10, pizzaria e restaurante, molhando as palavras. Aí realmente fica sensacional. E é o seguinte, olha, anote aí o número de WhatsApp para você fazer o contato. 974 10 60 68. 974 10 60 68. Rua Boa Ventura do Amaral, 788, esquina com a Cônigo Cipião. Inclusive, o estacionamento é na Cônigo Cipião. Então, tem estacionamento em frente para facilitar a sua vida. Bandeirantes. Bandeirantes FM 85,7 e também no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Mande para cá suas mensagens. 97102-1493. 97102-1493 é o WhatsApp para você mandar mensagens de áudio e também mensagens de texto. Olha, o Guarani está no mercado, está contratando, já apresentou aí o Cecinho, agora está trazendo também o Vitinho. E o site Planeta Guarani fez um levantamento dos jogadores que o Guarani tem no elenco. 33 jogadores no total. Isso de acordo com o Press Kit, que é aquele material que a assessoria da imprensa envia para as emissoras, para a imprensa, sempre antes de cada jogo. 34 contando com o Cecinho. Então tinha 33 com o Cecinho, 34. A situação dos jogadores: Caio Melo, DM. Rafael Bilu, DM. Pablo Baianinho, departamento médico também. Raí Nascimento, tá aí na transição. Voltou
estava contundido, então está na transição. Lucas Macedo não está sendo aproveitado. Não sei qual é a situação do Lucas Macedo. Situação do Pedro Manuel e do Márcio Silva. Pedro Manuel, ele tem contrato com o Grupo City. Estava emprestado no Guarani. Ele disputou a Copa São Paulo. E o Pastana renovou o contrato dele para mais 3 meses. Só que ele não está sendo aproveitado. Raí Nascimento. Já falei aqui, né? Márcio Silva. Ele passou por cirurgia, ficou 1 ano parado, voltou, se contundiu de novo. Ryuta Takahashi, japonês contratado pelo Guarani, até agora não tem nenhum minuto em campo. Então, são 8 jogadores a menos. De 33, caiu para 25. E aí tira 2 suspensos, né? O próximo jogo tem 2 suspensos. Alan Santos, que foi expulso contra o Floresta, e o Natan Camargo, que estava com o 3º cartão, foi expulso, teve que comprar 2 partidas. Floresta e Figueirense, são os 2 jogos. Então sobra 23 jogadores, só que 3 são goleiros. Tirando os goleiros, o Guarani tem 20 jogadores para colocar em campo. E aí, CH, 20 jogadores, tem que arrumar 11 para começar o jogo e quase que não tem jogador depois para fazer substituição. Olha que elenco complicadíssimo esse do Guarani, hein, CH? Precisa fazer um esforço muito grande e ser muito incompetente para chegar nesse resultado final, né? Eu não tinha esse número, mas isso é um absurdo. Eu tinha a impressão que o Guarani tinha mais jogadores à disposição, mesmo com uma qualidade técnica muito discutível. Realmente a situação preocupa muito, né, Batista? Muito, a gente tem falado constantemente, eu tenho sido repetitivo aqui, porque para dar alento, para trazer esperança, eu não tenho esse direito porque eu não acredito, não é? Agora, você trouxe aí o Catarino trazendo a informação que tem uma possibilidade de contratação do Wellington, aquele, Batista? Aquele Sim. experiente. Quantos anos ele tem? Você tem essa informação, Batista? O Wellington, 36, é isso? 35. Eu já vejo para você. Primeiro volante, o Wellington, se eu estou falando do mesmo jogador. Tem muitos Wellingtons, mas se for aquele que eu estou pensando, que jogou ultimamente, acho que o ano passado no Fluminense, agora estava no Atlético Paranaense, primeiro volante com essa 34. idade... um pouco mais novo. Bola ele sabe jogar, não há dúvida, não estou contestando isso, mas ele tem saúde para poder jogar uma Série C? Essa é a pergunta. Então é um tipo, é a mesma coisa, é diferente, não vou comparar, mas é a mesma dúvida que eu tenho da contratação, ou possível contratação do Cassinho. O Guarani precisa de jogadores experientes? Precisa. Ele precisa de qualidade técnica em primeiro lugar. A experiência, se acompanhar, legal. Mas precisa de qualidade técnica e de saúde. O jogador não pode chegar aqui, por exemplo, legal pra caramba, né? Tem o Cicinho, espero que na primeira partida que ele esteja inscrito, ele esteja pronto para jogar. E eu faço questão de observar isso porque a situação é tão emergencial que não dá para esperar. O Guarani vai no mercado e contrata jogador pronto para resolver o problema, ou eu temo pelo futuro do Guarani dentro da Série C. Então, eu torço para que eles consigam encontrar um caminho, que eles contratem jogadores, e não adianta contratar meia dúzia só não. Não só pela quantidade que você acabou de colocar, mas pela falta de qualidade desse elenco. É do goleiro ao ponto esquerda, pode contratar para todas as posições, desde que sejam melhores do que aqueles que estão aí. E aí eu estou contigo, para contratar jogador igual que tem aí, põe o menino da base. O risco vale mais a pena do que você contratar um cara, fazer contrato, com esses pernas de pau aí que estão morando
no estádio Brinco de Ouro, estão frequentando o dia a dia do Guarani, né? É isso que eu penso, Batista, mas eu estou surpreso com os números aí. Quem fez o levantamento foi Planeta Guarani, é isso? Isso, exatamente, lá do Marcos Ortiz, né, fez esse levantamento. Estou dando crédito aqui porque ninguém conhece mais de Guarani do que o Marcos Ortiz. Então, merece credibilidade pelo levantamento que fez. E também, se você for colocar aí a situação, por exemplo, o Cauê Rafael, que é menino da base, é um que desapareceu, não está sendo aproveitado. Tem outro jogador aí também, o Titi, aquele zagueiro canhoto, também desapareceu. Então, 20. Mas se você tira esses dois, cai para 18. Então, o Guarani tem 18 jogadores para o próximo jogo diante da equipe do Figueirense. Então, é um negócio tenebroso. E se durante a semana tiver mais alguma baixa no treino, pode acontecer. Aí como é que vai montar o elenco para a disputa da competição? Normalmente, num jogo em casa, quantos jogadores vão para o banco de reservas? 10, 11 jogadores. Não consegue, o Guarani não consegue completar o banco. Colocando os 11 titulares, não consegue completar o banco aí com 11, 12 jogadores. É um negócio que eu realmente estou tentando estudar como é que o Guarani entrou nesse buraco. 17h48. Você já concluiu, CH, ou ainda não? Sim, para dar os parabéns também para o Ortiz, que fez um levantamento, como sempre, faz com muita competência e pertinente, nesse momento de transição, de contratação, de possibilidade, né, de mercado, né? Eu espero, desejo de verdade, que o Guarani tenha sabedoria para contratar, porque se continuar desse jeito, a coisa tende a terminar mal. Guarani pega o Figueirense, partida marcada para segunda-feira, às 19h30. Qual o horário desse jogo? 19h30, né? 19h30 e só confirmando, 12 jogadores são sempre colocados no banco de reservas em jogos em casa. E eu tenho um recado importante para você. O recado é da Desktop. Estamos conectados nas horas de lazer, no trabalho, nos momentos em família e nas conexões que nos aproximam de quem amamos. E em cada um desses instantes, a Desktop está presente. Quando você vai super bem naquela reunião, estamos ao seu lado. Quando a torcida vibra na sala, acompanhando cada lance do seu time, estamos ao seu lado. Quando um novo episódio te prende à tela, ou aquele game com os amigos virando madrugada, estamos ao seu lado. Porque conexão de verdade não é só velocidade, é presença, é saber que onde quer que você esteja e o que quer que faça, pode contar com a Desktop. Planos de 200 mega a 1 giga a partir de apenas R$ 79,99. Ligue 0800 100 0102. Acesse desktop.com.br ou então visite uma das mais de 100 lojas espalhadas pelo interior e litoral paulista. Desktop, sempre ao seu lado. 17h50, intervalo, voltamos já. Esporte em debate, na Rádio Bandeirantes.
Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Junto com a gente, Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há mais de 32 anos, oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse rochaautopeças.com.br. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Desktop, a internet oficial da Macaca e do Bugre, eleita a melhor internet do estado de São Paulo. Acesse desktop.com.br. Brasil Equipo Show, construção e mineração em movimento, de 3 a 6 de junho, no Espaço Red Eventos. Torcedor bugrino, tá na hora de jogar junto com o Guarani. Por apenas R$30 por mês, você se torna sócio campeão e garante acesso aos jogos do Brinco, descontos na Guarani Store, acesso a redes de vantagens e muito mais. O Bugre precisa da sua força. Acesse sociocampeão.com.br e faça parte dessa paixão. Guarani e você, juntos, somos mais fortes. Atenção, profissionais da construção, mineração e infraestrutura. De 3 a 6 de junho, no Espaço Red Eventos, em Jaguariúna, acontece a Brasil Equipo Show, o maior evento a céu aberto do setor. Inovação, grandes marcas, lançamentos, oportunidades de negócios e muitas atrações, incluindo 3 campeonatos de operadores e um congresso técnico. Garanta seu lugar. Acesse bshow.com.br e faça seu credenciamento gratuito. Brasil Equipo Show, construção e mineração em movimento. Ficha técnica do jogo na Rádio Bandeirantes. Oferecimento Brasitone, a solução mais próxima de você. Soluções em informática, eletrônica, ventilação e energia. Ligue 3202-4000. Brasitone.com.br. Vamos lá então com a ficha técnica do jogo aqui na Rádio Bandeirantes para destacar o confronto de logo mais entre Corinthians e Novo Horizontino, 9h30 da noite em Itaquera, jogo de volta à Copa do Brasil. Na ida, o Corinthians venceu pelo placar de 1-0 e tem a vantagem. Hugo Souza, Mateuzinho, Félix Torres, André Ramalho, Kaká e Angileri, Danielio Martínez, Carrillo, Maicon Igor Coronado, Memphis ou Thales Magno e Yuri Alberto. É este o provável time do Corinthians para o jogo. Já o Novo Horizontino de Jordi, Rodrigo Soares, Rafael Donato, Patrick Bray, Jean Irber, William Farias, Luiz Oyama e Matheus Friso, Natan Fogaça e Pablo Diego. A equipe do técnico Humberto Louser. Apitou o jogo o capixaba David Oliveira Lacerda. O árbitro de vídeo será Paulo Renato Moreira da Silva, do Rio de Janeiro. Hoje, 9h30, a terceira fase da Copa do Brasil, em Itaquera, tem Corinthians e Novo Horizontino. Entrei na Brasitone, dei um up na internet, conectei com energia, me tornando digital. Dedicação no atendimento, o futuro é que agora é tradição que tem um nome, a solução é Brasitone. Brasitone, são mais de 70 anos de trabalho, trazendo tecnologia pra você. A solução é Brasitone. Esporte em Debate, na Rádio Bandeirantes. 17h55. Esporte em Debate, hoje até 19h30. Mande para cá sua participação via o WhatsApp. Mensagem de texto e também mensagens de áudio. Ambos curtos, assim dá tempo de colocarmos o maior número possível de mensagens. 97102-1493. 97102-1493. Boa noite, amigos da Rádio Bandeirantes. Batistão Ronaldo da Ferroviária vem para o Guarani. Será uma boa contratação e esses jogadores que estão vindo. O Ronaldo, eu falei dele ontem, aqui neste mesmo programa. Você provavelmente não deve ter ouvido, né?
Hoje outros veículos já estão falando do Ronaldo. Mas o Ronaldo, ele está no banco da Ferroviária. Centroavante da Ferroviária é o Carlão. E aí realmente não tem condições, né? Não vai jogar o Ronaldo lá na Ferroviária, já percebeu isso. Tem um outro problema que ocorre lá também. Ele errou o pênalti nas semifinais do Campeonato Paulista da Série A2. Ferroviária tinha possibilidade, estrutura para subir para o acesso. Mas ele errou o pênalti e aí tirou o acesso do time da Ferroviária. A torcida não perdoa. Ronaldo jogou no brinco com o Vadão. Centroavante, goleador, tem o faro de gol. E ontem, CH, você já falou do Ronaldo, né? Mas na audiência rotativa do rádio, nunca ninguém falou isso, né? A audiência rotativa do rádio. Essa frase eu inventei agora. O rasgo de inspiração. Gostou da frase, ô CH? Foi muito bem, como sempre, Batista. Parabéns. Na audiência rotativa do rádio, fala de novo do Ronaldo. Ronaldo é bom jogador. Ronaldo só não está jogando por tudo aquilo que você está colocando aí. O Carlão está numa grande fase. A bola bate no supercílio dele e entra. E não tem jeito de tirar. Ou joga um, ou joga outro. Eles têm uma característica muito parecida. Eu gosto do Ronaldo, conheço ele como profissional. Acho que ele acrescenta muito num ataque, como é o ataque do Guarani, cheio de problemas. Com certeza, se for possível contratar, esse é um jogador que eu gosto, Batista. Ronaldo foi artilheiro do Paulista de 2020 pela equipe do Santo André. Então ele realmente mete a bola na rede. Se o Guarani estiver fazendo efetivamente essa contratação, aí está no caminho certo. Já trouxe o Cicinho. Cicinho acrescenta. Tem qualidade. Vai melhorar o time do Guarani. Agora, não adianta também só resolver o problema lá atrás. O Vitinho, não posso nem falar nada do Vitinho. Não tenho aqui na minha cachola, não tenho na minha retina atuações do Vitinho. Cicinho, sim, mas o Vitinho não. Tem que resolver o problema lá na frente. Esses caras que estão aí no Guarani, isso aí é um ataque de risos. 150 jogos, eles não vão conseguir marcar um gol sequer. Denis Júnior misturado, somado aí com o Samuel, não dá meio atacante. Então é aí que tem que resolver o negócio. Tem que trazer jogador para atacar a pinóia na rede, como falava o Jair Pisserni. Como falava, não. Como fala, porque ele ainda está vivo. E com saúde. Terminou, Batista. Final da Europa League e pela primeira vez na história o Tottenham vence o Manchester United por 1-0 e é campeão da segunda principal competição de clubes no continente europeu. O Richarlison não fez gol, é verdade, mas começou como titular e depois foi para o banco de reservas para entrar o Son. Enfim, eu assisti o jogo todo aqui, acho que mais que merecida a vitória do Tottenham pela primeira vez conquistando um torneio internacional, Batista. Richarlison, que está na pré-lista do Ancelotti. Vamos ver se será chamado, né? Não sei o que aconteceu com esse rapaz. Ele vinha numa crescente na seleção brasileira e depois despencou. Alegou problema de depressão, a gente sabe que isso aí é um negócio terrível, né? E ele passou por isso, mas está recuperado. Tomara que se reencontre, caso seja convocado pelo Ancelotti no dia 26. Ouvinte no ar, mensagem de áudio. Fala aí, Batista, boa noite, tudo bem? Batista, o Valentim tem que arrumar esse ataque da Ponte Preta. Ele deu uma ajeitadinha na questão de tirar 3 zagueiros, o time melhorou um pouco, mas não é o suficiente. O ataque da Ponte é o ataque rápido de vaca, né? O esquema tático dele é o ataque rápido de vaca, né? Vira para um lado, vira para o outro, mas não entra. Então, cara, ele arruma esse time para jogar logo com
3 atacantes, o Jé tem que ser titular. Mas tem que ter 2 caras abertos para meter bola para ele. Ah, mas quem vai sair? Não interessa quem vai sair. Ele que se vire, tem bastante atacante no elenco. Tá? E arruma um esquema tático que melhore a questão ofensiva, porque era a defesa segunda menos vazada. Era, né? Tomou só 4 do Brusque, que não é um super time, e não vai achar moleza lá em Recife, não, sábado não, viu? Lá não vai achar moleza não, quem tá lá é Hélio dos Anjos. Hélio dos Anjos é cobra criada. Um abraço a todos, Avelar de Hortolândia. Valeu, muito obrigado, um abraço, mais um. Boa noite, Batista. Boa noite, Batista, Tigrão, CH. Brincadeiras à parte, vou falar uma coisa pra você. O que você falou agora da CBF. Fala uma coisa, Batista, se a gente não tá perdido, estamos perdidos, estamos ou não estamos? Você vê o que tá acontecendo com o Guarani aí? Eu sou Ponte Pretano, mas você vê o que tá acontecendo com o Guarani aí, dá medo, né? O que tá por trás, as sombras, né? Tá tomando conta de tudo do país, tudo, né, cara? Agora o futebol também. Gente honesta não tem mais valor pra nada, né? Então dá medo, cara. Dá medo de ver que você não sabe o que vai acontecer. Futebol também já tá podre. Falou? É o Furlan de Vinhedo, um abraço aí pros irmãos Bugrino. Não tá fácil não, hein? Furlan de Vinhedo. Valeu, Furlan, um abraço, obrigado, mais um. Equipe da Band. Oi. Quem trouxe o Ronaldo foi o Vadão. Na época que o Guarani disputou o vice-campeonato com o Santos. Ele era jovem ainda e veio com o Vadão que trouxe, ele era da Portuguesa, tá? E bem trabalhado, ele vai ajudar, tá? Paulo de Atibaia. Abraço, Paulo. Muito obrigado em Atibaia, muito obrigado pela sua audiência. Olha, o Ronaldo jogou no Guarani em 2012, realmente veio da Portuguesa. Em 2012, ele fez 39 jogos com a camisa do Guarani e marcou 7 gols. Ele fez base na Portuguesa. O Ronaldo tem 34 anos. Portanto, né? 34 anos para um atacante. Na Ferroviária, em 2025, 17 jogos, 4 gols marcados. Em 2024, no Operário, 37 jogos, 5 gols marcados e 2 assistências. 2023, no Novo Horizontino, 52 jogos, 12 gols marcados e 4 assistências. Os 2 últimos anos, ele diminuiu a sua média de gols, né? Aí o melhor foi em 2023, 12 gols, 4 assistências em 52 jogos pelo Grêmio Novo Horizontino. Aí já caiu para 5 em 2024 no Operário e caiu para 4 em 2025 na Ferroviária, só que ele disputou só a primeira parte do ano, Campeonato Paulista da Série A2 pela Ferroviária. Campeonato Brasileiro, já veio o Carlão. O Carlão estava no Noroeste. Carlão sempre faz assim, né? Segunda parte do ano, ele dá uma voada, vai para algum time, mas sempre volta para o Noroeste. Acho que foi o CH que me falou que o Carlão, não sei se foi o CH ou o Gleger, que o Carlão, ele tem residência fixa em Bauru.
Gleger. E a esposa dele não quer sair de lá de jeito nenhum. Então ela até permite, né, que ele saia ali nas proximidades. Então, Araraquara, próximo a Bauru. Aí até Araraquara vai. Mais do que isso, ela não permite. Foi você que disse, ô CH? Não, Batista, foi o Gleger. Mas eu estava no programa, me lembro quando ele colocou nessa situação que a mulher dá uma segurada na ida e vinda do Carlão. Tem residência fixa em Bauru, se eu não estou enganado. Exatamente, residência fixa em Bauru. 18h06 em Campinas. Informações da Ponte Preta. Vladimir Catarino tá chegando no pedaço. Diz aí, Vladimir. Oi, Batista. Ouvintes desse Esporte em Debate, informações da Ponte Preta. O elenco da Macaca treina amanhã no CT do Jardim Eulina e logo em sequência viaja a São Paulo, né? Aquela logística tradicional. Vai até São Paulo e lá embarca para Recife, onde no sábado joga contra o Náutico, 5 horas da tarde, jogo com transmissão da Rádio Bandeirantes e também na tela da Band+. A equipe da Ponte que tenta a reabilitação, né? Acabou sendo surpreendida pelo Brusque na última rodada, perdeu de goleada pelo placar de 4-1, mas manteve a liderança da Série C do Campeonato Brasileiro com 13 pontos. O time perdeu a invencibilidade, mas manteve a liderança. Vamos ouvir o Emerson Santos, né? Que foi capitão da equipe em algumas partidas desta Série C, zagueiro. Ele diz exatamente que prefere jogar de zagueiro, mas se coloca à disposição para atuar em outras posições, dependendo da opção do técnico Alberto Valentim. Vamos ouvi-lo. Eu procuro ajudar, né? Onde o professor Alberto achar que é melhor ali para jogar, mas a minha preferência, a minha vida toda foi de zagueiro, né? Prefiro jogar de zagueiro, mas estou aqui para ajudar. O Emerson falou também, Batista, sobre o que esperar, né, desse time da Ponte Preta para o jogo contra o Náutico. Náutico ontem entrou em campo, perdeu para o São Paulo pela Copa do Brasil. A condição do gramado dos aflitos foi alvo de críticas por parte de São Paulo. E exatamente o que a Ponte Preta também vai enfrentar lá no sábado. O Emerson falou, fez uma projeção, né, para o jogo de sábado entre Náutico e Ponte Preta. Cara, cada jogo a gente tem uma estratégia, né? O professor Alberto tem esse papel muito, muito bom, assim, que ele consegue dar as ideias dele pra gente, a gente consegue executar dentro do campo. Acho que esse jogo não vai ser diferente. A gente ainda tem mais 2, 3 dias aqui para treinar. Ele ainda tem algumas coisas para passar pra gente e a gente vai tentar fazer dentro do campo lá da melhor maneira. Ainda ouvindo defensores ponte-pretanos, né? A Ponte tinha uma defesa muito sólida, ainda tem, né? Claro que o jogo acabou aí prejudicando essa imagem. A Ponte tinha sofrido 2 gols em 5 jogos na Série C. Acabou sofrendo 4 em apenas 1 no jogo contra o Brusque. E um dos destaques também é o Wanderson, que aliás fez o único gol, né, de cabeça da Ponte Preta na derrota para o Brusque. O Wanderson comenta sobre a sua sequência na equipe titular da Ponte. Eu trocaria o gol pela vitória, né? Mas eu fico feliz, sim, pelo grande momento, pelo gol, né? Por esse momento, muito feliz com a camisa da Ponte Preta. Eu acho que a gente tem que dar continuidade nesse trabalho. Temos um grande jogo agora fora, um adversário muito difícil, muito qualificado, que eu conheço bastante o treinador que está lá, trabalhei 2 anos com ele, então que poder ajudar a passar para a nossa comissão, para os nossos companheiros dentro de campo, para a gente buscar um resultado positivo lá fora. E com relação ao jogo de sábado, hein, Wanderson? O que esperar desse Náutico e Ponte Preta, sábado, 5 da tarde, nos aflitos, aqui na Rádio Bandeirantes e também na tela da Band? A gente sabe que o cansaço vem sim, né? Mas tenho certeza que a gente vai se preparar da melhor maneira possível e a gente vai deixar esse revés para trás. Foi um jogo atípico, eu tenho certeza que não vai acontecer mais, então a gente vai se preparar da melhor maneira possível, né? Como eu falei, eu conheço muito bem o professor Hélio, com a sua comissão, são pessoas qualificadas, mas a gente tem uma comissão aqui muito dedicada, que se dedica todos os dias, que dá seu melhor, então eu tenho certeza que a gente vai fazer um bom jogo lá fora, se Deus quiser trazer um resultado positivo para dentro da nossa casa. A última movimentação da Ponte amanhã no CT, aliás, o CT tá bonitão, hein, torcedor ponte pretano? Gramado reformulado, obras que estão sendo feitas de melhorias.
O Wanderson, inclusive, fez elogios à estrutura do centro de treinamento da Ponte Preta. A gente sabe da qualidade agora do campo a gente trabalhar, a gente sabe dos campos que a gente vai pegar, dos estádios, então a gente tem que se aprimorar o mais rápido possível para que a gente possa fazer bons jogos e buscar os resultados positivos dentro de casa, fora de casa, que a gente possa buscar nosso primeiro objetivo na competição, que é a classificação. Esse o Wanderson, zagueiro da Ponte Preta, Macaca, portanto, que vai ter um encontro com o ex-treinador, né? Hélio dos Anjos agora é o comandante do Náutico. Jogo do próximo sábado no Estádio dos Aflitos. A Ponte Preta, que não terá aí para esta partida, o Dudu, que foi expulso, vai ter que cumprir suspensão automática. Nos bastidores, a Ponte negocia a saída do zagueiro Matheus Silva. Tem interesse do próprio Náutico, né? Indicado pelo técnico Hélio dos Anjos, enquanto o Renato pode ir para o Santa Cruz. Jogadores que não estão nos planos da comissão técnica do Alberto Valentim, assim como o Johnny Lucas, né? Pouco jogou, aliás, ele foi relacionado apenas uma partida nesta temporada. Ele deve deixar também o Moisés Zucarelli, não está nos planos do clube para a sequência da Série C. Alguns têm que sair para que outros possam chegar nesta janela de reforços, de transferências à Ponte Preta, visando a sequência desta Série C do Campeonato Brasileiro. Batista. É isso aí, Vladimir. São 2 salários muito altos, acima de R$100 mil por mês, né? Matheus Silva e Renato. O Matheus Silva até contribuiu bem mais para a Ponte do que o Renato. Ele, em determinado momento, foi titular absoluto e até marcando gols importantes, notadamente na Série A2 do Campeonato Paulista. E o Renato foi disputado quase que como um derby. O Guarani queria o Renato, a Ponte também queria o Renato. Aí a Ponte passou à frente e conseguiu contratar o Renato. Portanto, ganhou a parada na disputa, num derby de contratação. A Ponte levou vantagem e contratou o Renato. Só que contratou o Renato, esperando que o Renato fosse aquele Renato que fez grandes campanhas, que marcou muitos gols, mas o Renato foi uma imensa decepção. Fez aí acho que 2 ou 3 gols, se tanto, pela Ponte Preta com a camisa da Macaca e teve diversas oportunidades, mas não luziu. Durante o tempo inteiro, o futebol dele ficou eclipsado. Eu tenho um recado importante para você. Sim, vou falar agora da Seara. Seara Alimentos. A Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. O hambúrguer Texas da Seara é feito com carnes selecionadas e o delicioso tempero original da Seara. Salsichas Seara, sabor e versatilidade para o dia a dia e para servir também em ocasiões especiais, aniversários e confraternizações. Tem a linguiça Seara, linguiça calabresa Seara. É feita com carnes nobres e já vem defumada, cozida e temperada deliciosamente. Pode ser assada, frita ou cozida. O levíssimo Seara, feito 100% de lombo suíno, é saboroso como o presunto e leve como o peito de peru, com 38% menos de sódio e 30% menos de gordura. Encontre produtos Seara no Igatacado. Tem lojas em Campinas, lojas nos Amarais e também a nova loja no Residencial Bela Aliança, Avenida Oswaldo Veiga, 628, ao lado da John Boy do Lope. Você chega fácil pelo BRT
do terminal Campo Grande. Se for de carro, tem estacionamento coberto no local. E tem também lojas em Santa Bárbara do Oeste, na divisa com Americana e Sorocaba. Bandeirantes. A Ponte vai enfrentar o Náutico. Partida marcada para este sábado, às 5 da tarde. Esse jogo você acompanha de graça na tela da Band. O jogo começa às 5. A transmissão começa um pouco mais cedo, 15 para 5. E depois do jogo, na tela da Band, tem uma edição especial do programa Os Donos da Bola, focando, claro, o jogo da Macaca com o Náutico, mas também falando tudo sobre o Guarani, que joga na segunda-feira, partida marcada para o estádio Brinco de Ouro contra o Figueirense. Náutico e Ponte Preta, 5 da tarde, aqui na Rádio Bandeirantes, com a narração de Roger Williams. E eu estarei narrando na TV, 5 da tarde, Náutico e Ponte Preta. Eu assisti o jogo Náutico e São Paulo ontem pela Copa do Brasil. O Timbu, que é o próximo adversário da Ponte pela Série C, foi desclassificado nos aflitos. Perdeu 2-1. Já havia perdido o primeiro jogo 2-1 no Morumbi e ontem perdeu nos aflitos. Os aflitos com quase 17 mil torcedores. Capacidade máxima do estádio, mais de 1 milhão de arrecadação. Uma festa realmente impressionante. O jogo será dificílimo para a Macaca. Desde a chegada do Hélio dos Anjos, o Náutico tem evoluído taticamente. Adotou uma postura mais agressiva, mostrou isso nos 2 jogos contra a equipe do São Paulo. Jogando no Morumbi, não ficou atrás, não ficou retrancado, marcou inclusive um gol dentro do Morumbi e ontem fez um também dentro dos aflitos. Uma equipe compacta, bem organizada e, acima de tudo, uma equipe corajosa, né? Que enfrentou um adversário de maior categoria. Isso, tecnicamente falando, que é o time do São Paulo. Mas em nenhum momento foi covarde, não ficou com aquela retranca lá atrás e conseguiu dar muito trabalho para a equipe do São Paulo. Ontem, inclusive, o Marquinhos foi expulso logo no começo do jogo. E aí, com 11 já era difícil, imagina com 10. A sorte é que depois o São Paulo também teve um jogador expulso. O Náutico é um time que sabe se defender e atacar. Tem Muriel no gol. Goleiro seguro é aquele irmão do Alisson, goleiro da seleção brasileira. Arnaldo, ex-Ponte Preta. Lateral direito, Igor Fernandes. Lateral esquerdo. Na zaga, ele tem o Carlinhos, que é muito seguro, zagueiro central, 4 zagueiro, o Ryan. Todo mundo conhece Ryan, ex-jogador da Ponte Preta. E o meio-campo também, um meio-campo extremamente eficiente. A Oremir, aquele que jogou no Guarani. Marco Antônio, Patrick Alain e Marquinhos. Esse foi expulso contra o São Paulo. No seu lugar entrou Hélio Borges, que foi o autor do gol do Timbu. E no do time, que é o adversário, a Ponte terá mais um adversário, que é o gramado. O estado do gramado ontem estava pior, que choveu uma enormidade, mas é um gramado realmente muito ruim. Então não é jogo para tipo Elvis, né? Jogador técnico de habilidade vai sofrer demais. Valdemir Gomes, o da palavra fácil de Tiger Man, o Tigrão, bruto, galopante e indomável. Alô, Tigrão, um abraço pra você, boa tarde. Alô, Batista, um abraço pra você, boa tarde aos amigos do nosso, já boa noite, né? Aos amigos aí do nosso Esporte em Debate.
E rapidamente aqui para o nosso Fala Galera de hoje. Pô, como passa, hein, cara? Quarta-feira tá indo mais uma semana, tá indo mais um mês e vamos em frente. Entre Caio Melo, Pablo Baianinho e Rafael Bilu, se eu Fala Galera do Guarani, você já percebeu. Quem faz mais falta ao Guarani? Para mim, o Caio Melo. Nesse momento, dá um equilíbrio muito grande ao meio-campo. Eu acho que desses três que são importantes, eu acho que ali no empate técnico com o Bilu e um pouquinho atrás o Pablo Baianinho. Mas eu acho que os três em condições hoje, dentro da atual realidade do elenco do Guarani, os três são titulares. Fora dos planos do clube, agora eu falo a galera da Ponte. Matheus Silva e Renato negociam saída do Majestoso. E aí? A dupla fará falta à Ponte para a sequência da Série C? Olha, a dupla vai fazer tanta falta que eles nem relacionados são e a Ponte é líder do campeonato. Então não vão fazer falta nenhuma, que tenham boa sorte em suas respectivas sequências de carreira. Batista. Bem, são 18 horas e 22 minutos em Campinas. Falando da Ponte Preta, sua opinião, a Macaca que vai enfrentar o Náutico sábado às 5 da tarde em CH. Olha, Batista, até colaborando um pouco mais com o que você colocou sobre a partida de ontem, né? Náutico e São Paulo. O Náutico jogou tão bem que nos números aqui, que não determinam o resultado final da partida, mas o Náutico teve mais chutes do que o São Paulo no jogo, mais posse de bola e mais troca de passes corretos. Portanto, dificuldade à vista. Nada impossível de ser vencido, mas é bom observar que todo cuidado é pouco. Eu fiz uma observação hoje nos Donos da Bola que eu acho pertinente e não fica aqui nenhuma intenção de dar conselho para ninguém. Eu nem tenho essa pretensão, não é? Mas é bom ser escalado e tem chance de começar o jogo, o Gé, que ele esteja controlado na parte emocional. E eu vou explicar por quê. O Hélio dos Anjos foi o cara que lançou o Gé no time da Ponte. E se tem um cara que conhece as qualidades, as virtudes e o destempero do Gé, é o Hélio dos Anjos. Como uma raposa felpuda do futebol, é bom o Gé tomar cuidado, porque eu tenho certeza do que eu vou falar agora. Serão 90 minutos dos jogadores do Náutico batendo, não porque só dá pontapé e o Hélio manda dar pontapé, vão chegar junto e vão falar no escutador de sanfona dele o jogo inteiro. Então, se começar o jogo, é bom que o Valentim prepare o Gé, porque vem aí chumbo grosso, além da qualidade do adversário, do técnico, que é mais técnico do que o Valentim, tem aí o aspecto emocional. Então, todo cuidado é pouco. Batista, você fez uma observação aí que ela é verdadeira. O gramado dos Aflitos é um gramado... O Gleger falou disso hoje nos Donos da Bola. Ele jogou durante muito tempo lá e a característica do campo dos Aflitos é um campo mais pesado, mais fofo. Eu não sei se vai chover no sábado, não sei, não é? Pode até ser que chova, porque no nordeste do país o inverno é chuva, não é frio. Então é bom esse aspecto para determinar sim quem vai jogar. Então, se o gramado realmente estiver pesado e tiver ameaça de chuva, é jogo pro Gé. É jogo de confronto. E não adianta colocar jogadorzinho leve no meu campo, não. Eu estou falando de Serginho e Elvis. Nesse jogo é um é outro. Pela característica da partida, do confronto, não na parte técnica. Não é? Então, vamos ver. Se tem um jogo, na minha modesta opinião, que cabe o terceiro zagueiro, é nesse jogo. Nesse jogo cabe. Não é? Pela condição geral do confronto que a Ponte vai ter. De qualquer maneira, se ele fizer outra escolha, não vamos aqui ficar contestando, e eu vou dizer por quê. O time é líder do campeonato. Eu não posso contestar, no geral, o trabalho que é bom. Houve o tropeço contra o Brusque, houve problema no time, na escalação do time, na troca dos jogadores, nas escolhas do Valentim, mas nada muito longe da normalidade do campeonato.
Então tem tudo a Ponte para retomar, né, o futebol organizado. Agora, eu não tenho nenhuma dúvida, Batista, o jogo vai ser muito pegado para o Náutico e também para a Ponte. Uma informação, a Ponte jogou hoje à tarde pelo Campeonato Brasileiro da Série B Sub-20. Jogou lá no CT do Barradão e perdeu para o Vitória por 2-0. Está fora da competição. Era mata. E, portanto, né, a Ponte não conseguiu passar pela equipe do Vitória. Vitória jogou em casa e venceu a Macaquinha pelo placar de 2-0 e assim a Ponte se despediu do Campeonato Brasileiro da Série B, categoria Sub-20. A Ponte estava buscando uma vaga para a Série A do ano que vem, mas infelizmente não conseguiu. Vamos lá, Tigrão, a sua opinião também sobre este jogo. A Ponte pega o Náutico e o técnico Valentim vai ter que achar uma solução para fazer com que o time da Ponte possa jogar mais do que o que vem jogando para vencer o time do Náutico lá nos aflitos, hein, Tigrão? É verdade. Eu, por dever de ofício e também por gostar muito de futebol, claro que também vi o jogo ontem, foi uma correria, e eu quero acrescentar uma componente aí para esse molho de pimenta, que é o seguinte, um temperinho a mais, né? Tudo bem que o jogo foi terça, ontem, e o próximo jogo do Náutico é sábado, às 17 horas. Agora entendam, jogo 9h30 da noite ontem. Aí termina, meia-noite, até que o jogador desacelera, toma banho, dá entrevista, chega em casa, dá uma chinelada na aranha, sabe como é que é essas coisas aí, né? Molecada jovem aí não perde tempo, não. Aí, foi dormir, não dormiu. Vai, porque fica muito pilhado, né? Principalmente depois de um jogo desse. Aí hoje, folga, claro, folga geral, amanhã já é quinta. Reapresenta, revisão médica, faz aquela, né, descontração muscular, faz aquele relaxamento, né, para usar o termo correto. Vai treinar sexta leve e vai concentrar de novo para jogar com a Ponte. A Ponte está treinando e descansando a semana inteira. Aí coloco mais uma pitadinha de pimenta malagueta no molho. A Ponte vai ter a viagem. E não é uma viagem pequena. São 3 horas de voo se não tiver escala. 3 horas e pouquinho, mais embaraço e desembaraço de aeroporto. Aí hotel, concentra. Então a Ponte tem o desgaste da viagem. Mas eu acho que pela intensidade do jogo de ontem, com 100 milímetros de chuva em Recife nas últimas 24 horas que antecederam o jogo, o gramado não estava só pesado, ele estava enlameado. Tinha algumas regiões do campo que apresentavam poças d'água. E os times correram uma barbaridade. E eu fiquei muito impressionado também, como vocês, com a intensidade do time do Náutico. Só que essa intensidade custa energia, né? Não tem almoço de graça. Correu tudo aquilo e desgastou, né? A musculatura hoje está que nem um pedaço de pau. E o tempo de recuperação é pequeno. Mas a Ponte também vai com as pernas encolhidas, porque ninguém viaja para jogar a Série C de Campeonato Brasileiro de classe executiva ou de primeira classe. Vai todo mundo mais apertado do que sardinha em lata. Já pensou nesses voos domésticos e desonestos do ponto de vista do que ele custa? Estou falando em sentido figurado. Do ponto de vista do que ele custa para aquilo que ele entrega desses voos domésticos nacionais, já imaginou o Gé naquele espaço generoso, né, para anão? Generoso para anão. Anão vai tranquilo, né, vai até balançando as perninhas. Mas para um cara do tamanho do Gé, do Gustavão, pô, o cara vai tudo torto, tudo arrebentado, tudo encolhido, tudo contraído. Então também tem o desgaste da viagem. Mas eu acho que o desgaste do Náutico, no tamanho do jogo que foi, na intensidade que foi, é muito maior do que a viagem da Ponte. Então pode ser que a Ponte tenha algum benefício em função disso. Mas uma cabecinha de pimenta biquinho no nosso molho aqui para ficar bem temperadinho. Biquinho é só para dar um
o odor, só o saborzinho. Gosta de um biquinho, Batista? Você é chegado? Dá uma mordida não posso, num biquinho, né, Tigrão, comer pimenta, eu tenho refluxo e não é recomendável para quem tem refluxo comer pimenta. Mas a biquinho, ela não é ardida, ela não afeta o estômago. E aí, um biquinho vai bem, viu, Tigrão? Não era para você dar o protocolo médico inteiro seu, era só para você dizer, você é chegado em dar uma mordida no biquinho? Sim. Sim ou não? Sim. Sim. Tá bom, ainda bem, né? Não precisa ver biquinho do quê? Pimenta, biquinho, você não gosta? Sim. É porque tem bico, bicão, né? Tem bicaço. Bom, enfim, isso é uma conversa para mais tarde. Aí depois você resolve aí que tipo de bico que você quer morder. Já Agora, resolvi. botando mais uma pimenta biquinho, tem um outro detalhe aí importante. Importante. Você falou de quase 17 mil pessoas nos aflitos ontem, mas a torcida do São Paulo era gigantesca, né? Verdade. Que ninguém se iluda que era jogo de torcida mandante. Como vai ser contra a Ponte? O que pode ter lá? Com ponte pretanos que estão espalhados ali por Recife, por Pernambuco, etc. Mais alguém que possa ir daqui para lá, como não? 20 torcedores da Ponte? Então, aí nós vamos ver quanto que o Náutico está levando mesmo nos seus jogos. Porque ontem a contribuição a contribuição per capita da torcida do São Paulo foi altíssima, para chegar a esse número aí de mais de 16 mil torcedores. Então a atmosfera vai ser toda ela a favor do Náutico? Sim. Para quem não conhece lá o Estádio dos Aflitos, né? Para chegar ali é uma epopeia. Ele é bem centralizado, não é nem considerado periferia extrema, absolutamente, do Recife, da Veneza brasileira, mas a chegada ao estádio tem umas ruelas ali, né? Tem ali algumas picadas, não é nem rua. E costuma ter pegadinha, tá? E já me bateram aqui, sem citar a fonte, que a hora que o ônibus da Ponte estiver chegando ali onde tem as pegadinhas, pegadinha é pedrada, gente. Pegadinha é recepção, né? Comitê de recepção. Que quando o ônibus estiver chegando, alguém ali vai ter a impressão que é a seleção brasileira, ou o Milan, que está chegando nos aflitos, porque a Ponte vai se cobrir para não ter problemas. Não é problema, inclusive, de risco para os jogadores, que a chegada ali, em regra, não estou dizendo que é em todos os jogos, estou dizendo que é algo já constatado por inúmeras oportunidades, e tomara que não aconteça, tomara, a gente torce por isso, e o pessoal de Pernambuco aí que eventualmente está nos ouvindo pela internet, jogar bola, fazer festa, nada de tacar pedra em ônibus, porque tem uma rivalidade muito grande, para quem não se lembra, e essa rivalidade não se apagou nunca mais, entre Náutico e Ponte Preta, desde 1997, naquele pega histórico que teve jogo de ida e de volta. Ponte perdeu lá, mas era uma espécie de quadrangular com ponto corrido, e a Ponte jogava em Campinas pelo empate, e acabou empatando, Deus sabe como, com um jogador a menos, e com o Fabiano, ex-goleiro da Ponte, formado na base. Fabiano que está lá em Araras, pegando uma bola impossível, parece que a bola entrou dentro do corpo dele. Ele salta, uma cabeçada queima-roupa, e eu fiquei procurando o local da rede em que a bola tinha batido. E por incrível que pareça, o Fabiano está com ela dentro da barriga. Ela entrou no corpo dele como se fosse um raio-x. Esse jogo criou uma rivalidade, e o jogo lá nos aflitos, tanto na fase final como na fase de classificação, de pontos corridos, para depois classificar para o octogonal, depois para o quadrangular, era assim o campeonato, foi guerra o tempo inteirinho. E quem participou daqueles jogos e daquele ano e daquela competição sabe do que eu estou falando. E tá com tudo muito vivo na cabeça. Então tem isso também, tem uma rivalidade muito grande em jogo. Tem o ex-técnico da Ponte, que conhece boa parte dos atletas que aí estão, de Gé a Elvis, né? E mais alguns que ainda são remanescentes, que é o Hélio dos Anjos. Então, o jogo
tem molho pra caramba, tá apimentado. Agora, se o Náutico jogar, Batista, com a intensidade que ele jogou ontem, que eu não acredito. Por quê? Porque não vai estar fisicamente em condições de ter a intensidade que teve ontem nos 90 minutos, de correr tudo aquilo. E vai ter sim uma atmosfera favorável, mas não daquele jeito que nós vimos ontem. O público não atinge aquele número, mas terá um belo público náutico a apoiá-lo. A questão do comitê de recepção, a Ponte já se acautelou e já tomou todos os cuidados. Vai chegar lá como seleção brasileira, vai batedor na frente, depois vocês podem confirmar isso daí que eu estou dizendo. Vai neguinho antes para dar uma espiada ali no barranco, ver como é que tá. A Ponte já está tomando todos os cuidados. E tomara que não tenha motivo nenhum para isso, que tenhamos a paz. Eu adoro o Recife, adoro os 3 times grandes de Recife e que a torcida do Náutico faça bonito amanhã com a Bandeirantes mostrando para o Brasil inteiro. Agora, o problema não é dentro do estádio, onde a gente mostra. O problema, às vezes, é fora, na chegada e na saída do ônibus. Tudo bem, isso já aconteceu e eu espero que não aconteça, e não estou aqui dizendo que em Recife é diferente de qualquer outro lugar no Brasil, onde toda hora a gente está tendo problema. Só que a Ponte já tomou os seus cuidados. Então o jogo se reveste de um espírito, sim, de rivalidade, de guerra muito grande, guerra no bom sentido da palavra, futebolisticamente falando, e a Ponte vai ter que se virar. A Ponte vai ter que jogar mais do que vem jogando, vai ter que ter mais intensidade, vai ter que ter inteligência para quebrar o ritmo do jogo quando o Náutico meter pressão, porque essa vai ser a característica da partida. O Náutico pressionando e a Ponte tentando se defender e, logicamente, com a bola saindo para jogar, mais um jogo propositivo do Náutico e um jogo reativo da Ponte. Este é o panorama que eu espero para sábado lá em Recife. E volto a dizer, se o Náutico correr o que correu ontem contra o São Paulo, a Ponte não aguenta o baralhado. Se o Náutico meter aquele tipo de intensidade e aquela aplicação de ontem que meteu contra o São Paulo, a Ponte tomba. Agora, cabe a ela estar muito avisada e ter inteligência dentro do jogo e, como dizia aquele outro que já nos deixou, futebol se resolve lá dentro. Não existe vencedor de véspera. E o Náutico ostenta uma classificação bem inferior na Série C do que a Ponte. Porém, ele vem de uma goleada contra o Ipiranga, 4-0, lá no Rio Grande do Sul, na casa do adversário. E a Ponte vem de uma derrota acachapante em casa de 4-1. Talvez o Náutico fale, endurecemos pro São Paulo. Agora vamos pegar um time que tomou de 4 em casa. A gente vem de uma goleada a favor fora de casa. Carne frita. Eu espero sim, que o Náutico pense da Ponte, o que provavelmente, não estou afirmando, que a Ponte tenha pensado do Brusque sábado passado em casa. É isso que eu imagino. Talvez isso também contribua até a favor da Ponte. Mas, antes do melão rolar no pesado gramado do Estádio dos Aflitos em Recife, antes do primeiro apito do juiz, eu tenho que dizer que apesar da melhor classificação da Ponte que lidera, muito melhor do que a do Náutico, que tem, salvo engano, 6 pontos, pode dar uma confirmada aí, mas acho que 6 pontos, não estou com o aplicativo aberto aqui, Náutico vinha lá embaixo, mas o Hélio assumiu e já meteu correria com aquele jeitão dele. Então, mesmo com a melhor classificação da Ponte, no recorte curto da última rodada e por ser o jogo em Recife, 8 antes pontos da bola rolar, depois eu posso mudar minha opinião, mas antes dela rolar, o jogo apresenta um favoritismo pró-náutico no pega de muita rivalidade, volto a dizer, contra a Macaca lá no Recife, na Veneza brasileira. 8 pontos tem o Náutico na Série C. 10. Legal. Tá na 10ª colocação. Então, um é 10º, o outro é líder. A diferença é gigantesca. Gigantesca. 5 pontos num campeonato equilibrado assim,
É muito grande a diferença. Só que o Náutico ganhando, ela cai para 2 para o líder, para aquele que era líder até o início da rodada. Porque se a Ponte perder, ela não termina como líder. Não vai ter essa moleza que teve agora na última rodada, na sexta. Não vai ter essa moleza, né? Não vai ter. Porque perdeu e os outros que estavam chegando nela ou perderam ou empataram. Perdendo, perde a liderança. Mas o campeonato é muito igual, muito equilibrado e o Náutico vem se recuperando. Outro dia mesmo o Náutico estava com 2 pontos. Já tem 8, inclusive os 3 últimos em alto estilo. Então por isso que eu estou dizendo, a Ponte que se cubra, que saiba o que a espera, que saiba o grau de dificuldade, que respeite o adversário, mas jogando futebol. Mas eu não abro mão disso aqui não, ó. Na quarta ainda, hein? Hoje é quarta-feira. O jogo é só sábado. Já estou passando aqui aquilo que penso, teoricamente, projetando o jogo, na teoria. Perfeito. Prática às vezes contradiz. Mas o Náutico leva o favoritismo. A Aroma das Ervas tem uma linha completa de especiarias e temperos harmoniosamente equilibrados, oferecendo mais praticidade e o máximo de sabor às suas receitas. E é o seguinte, você vai conhecer as variedades dos nossos produtos. É só acessar o site aromadeservas.com.br. Temperos prontos, especiais para carnes, aves e peixes, ideais para o preparo de pratos do dia a dia, dando sofisticação às suas receitas. A Aroma das Ervas também possui uma linha de temperos sem sal e tem combinações incríveis para satisfazer até os paladares mais exigentes. Ideal para quem busca uma alimentação saudável. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Está presente nos melhores supermercados e hortifrutis de Campinas e toda a região. Experimente e surpreenda-se saboreando o nosso chimichurri. Chimichurri! 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 É da família Sato. Sato pai e Sato filho. Família Sato que comanda a Aroma das Ervas. Bandeirantes. Intervalo, voltamos já já. Esporte em debate. Na Rádio Bandeirantes. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Junto com a gente, Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há mais de 32 anos, oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse rochaautopeças.com.br. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. A Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Desktop, a internet oficial da Macaca e do Bugre. Eleita a melhor internet do estado de São Paulo. Acesse desktop.com.br. Brasil Equipo Show, construção e mineração em movimento. De 3 a 6 de junho, no Espaço Red Eventos. Sicredi apresenta Ana Castela e Léo Santana. Sicredi tem poupança premiada. Você vai poupar e ter a chance de ganhar uma bolada. A poupança premiada Sicredi está na boca do povo. São mais de 4,2 milhões de reais em prêmios. Sicredi, poupança premiada.
e participe. Promoção comercial vinculada a título de capitalização da modalidade incentivo emitidos pela Itaqu Capitalização. Consulte o número do processo do CEP de mais informações no regulamento poupançapremiadascred.com.br. Somos novamente a melhor internet fixa do estado de São Paulo pelo prêmio Melhor Escolha 2025. A Desktop é bicampeã. Navegue com a internet mais rápida e rede 100% fibra ótica. Ofertas especiais nos planos de 200 MB até 1 GB de velocidade, a partir de R$ 79,99 por mês. Ligue para 0800 1102 ou acesse desktop.com.br. Desktop, bicampeã com a melhor internet do estado de São Paulo. Você já experimentou o minestrone do Gianni? É uma sopa italiana clássica com vegetais frescos e saborosos. Aqui, preparamos o seu prato com ingredientes cuidadosamente selecionados para que cada colherada seja um mergulho na tradição italiana. Agora no inverno, você pode saborear os deliciosos caldos e sopas acompanhados dos melhores vinhos da cidade. Ligue 19 3294 287 ou acesse nossas redes @Família Gianni. Da nossa família para sua família, proporcionando bons momentos sempre. A Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros. Para o dia a dia ou para o churrasco, linguiça calabresa Seara, feita com carnes nobres e já vem defumada, cozida e temperada deliciosamente. O levíssimo Seara, feito 100% de lombo suíno, 38% menos sódio e 30% menos gordura. Seara, qualidade superior, sabor e inovação. Encontre produto Seara no Iga Atacado. Lojas em Campinas, Santa Bárbara do Oeste e Sorocaba. Esporte em debate. Na Rádio Bandeirantes. 18h47 hoje até 19h30. Siga mandando aí as suas mensagens. 971021493. 7h30. Termina aqui o programa e hoje tem Corinthians e Novo Horizontino em toda a rede. Copa do Brasil. Corinthians venceu a primeira e agora vai em busca da classificação para as oitavas de final. Então hoje, ligue o seu rádio ou então o seu aplicativo ou pelo youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas para Corinthians e Novo Horizontino. Você já ouviu falar do Sicredi, uma instituição financeira que vai além do convencional. O Sicredi é uma cooperativa de crédito onde os associados são os donos do negócio. O Sicredi acredita na força da cooperação, por isso trabalha junto para impulsionar o desenvolvimento das comunidades onde está inserido. E o melhor de tudo, no Sicredi você tem acesso a produtos e serviços financeiros completos, com taxas justas e atendimento personalizado. No Sicredi, você é mais que um cliente, é um associado valorizado. Ao se associar ao Sicredi, você passa a fazer parte de uma grande família, onde todos se ajudam e se beneficiam mutuamente. No Sicredi, sua voz é ouvida e as suas necessidades são atendidas de forma personalizada. Então, não perca tempo. Faça parte do Sicredi, a primeira instituição financeira cooperativa do Brasil, com mais de 120 anos de história. Abra sua conta e descubra como o Sicredi pode te ajudar a alcançar seus objetivos financeiros e pessoais. Sicredi não é só dinheiro, é ter com quem contar. Ouvinte no ar, mensagem de áudio. Boa tarde, Batista. É o Laco Batista, aqui de Campinas. Ô Batista, quando o João Pedro foi pro Atlético lá, não ficou lá combinado lá de que viria 2 pro Guarani do Atlético lá, tal. E afinal de contas, o João foi e não veio ninguém. Vocês sabem alguma coisa aí, se deu alguma confusão? Enfim, o que raios aconteceu na verdade lá? Entre o acordo entre Guarani
e Atlético, né? João Pedro vai pra lá, vem 2 pra cá. Como é que ficou estranho aí, Batista? Abraço a todos aí. Abraço, Valeu. muito obrigado. Qual o nome dele? Falou o nome ou não? Fala aí. Batista, aqui de Campinas. Alaco. Boa tarde, Batista. Olá, Alaco, um Batista. abraço para você. Esse acordo, na verdade, não existia. O Atlético pagou 3 milhões e levou o jogador. Não tinha nenhum acordo de mandar 2 jogadores em troca. O Atlético Mineiro colocou 2 jogadores à disposição do Guarani, mas o Guarani teria que contratar. E mesmo assim, o negócio não deu certo, né? Porque os jogadores não quiseram disputar a Série C. Então é isso que aconteceu. Não deu certo. Por isso que não vieram os 2 jogadores do Atlético Mineiro. Entendeu? O trem não deu certo. Viu, Laco? Abraço, muito obrigado. Mais um. Boa tarde, amigos da Band, JP de Moraes, Padre Anchieta. Ô, Batista, eu acho que pelo futebol que tá jogando o Bilu, né? Essas últimas partidas aí foi o que salvou. Eu acho que ele tá fazendo mais falta. Um abraço. Abraço, muito obrigado. Respondeu o JP de Moraes a enquete do dia, né? Quais os jogadores que estão contundidos vão fazer mais falta para o jogo diante do Figueirense, segunda, 19h30. São 18h52 e o Edivalmir Massa, Tigrão, do aeroporto para os aflitos, dá 20 minutos. Se for pela Imbiribeira, não é perigoso. Imbiribeira é um bairro da zona sul do Recife. Então, o Edivalmir, que é pernambucano, torcedor do Santa Cruz, está dizendo aí que se for pela Imbiribeira, não tem nenhum risco para a delegação da Ponte Preta para este jogo. Eu conheço bem Biribeira. Não tem risco, né? Na Avenida Paulista, que é a avenida mais charmosa de São Paulo, também não tem. Média, por isso que eu não estou aqui falando que é no Recife, é no Brasil inteiro. Média de roubos de celulares por dia na Avenida Paulista. 160 celulares furtados. Na Paulista, que é o coração, que é a avenida mais charmosa, a avenida das instituições financeiras, coração cultural, artístico e econômico de São Paulo. Então esse negócio de dizer que eu conheço bem a Imbiribeira. Aliás, ela passa ali na Ferreira Costa, né? Que é um grande home center ali, uma estrutura magnífica em todo o Nordeste, e a matriz é ali na Imbiribeira. E eu tô toda hora, modo de dizer, já estive ali várias vezes, aliás, estou para ir para lá. E você andando um pouquinho para frente ali e tal, aeroporto. Mas, companheiro, como que eu vou discutir com um cara que é de lá, né? Inteligente e tal, conhece tudo que fala o Edivalmir. Mas hoje acabou esse negócio. Aqui não tem perigo, ali é que tem. Aqui é calmo, ali não. Igreja tá fechando as portas. Eu adorava, no raríssimo tempo que eu tenho, às vezes um minutinho de reflexão espiritual, e puta vida, ó, entre um compromisso e outro aqui, pô, ainda dá tempo para chegar no programa, vou entrar na igreja, pouquinho, 10 minutos, fazer uma oração sozinho, não tem celebração nenhuma, de joelhos, de agradecimento. Estão fechando as igrejas, se não tem vandalismo e furto, né? Na igreja, no cemitério, os caras estão violando o túmulo para levar a arcada dentária onde tem ouro, alguma incrustação, alguma restauração em ouro, leva santinho, imagens,
crucifixos, placa de bronze com o nome, com a lápide ali, com o nome de quem está ali sepultado, uma homenagem da família. Às vezes é duro pagar isso daí, custa caro. Não, mas eu vou fazer essa homenagem para o ente querido que ali está, para marcar, para homenagear. Aí você chega lá, a placa foi embora, andou, saiu andando. No cemitério. Agora, na Imbiribeira tá calmo, né? Tá assim, parece Zurique. É tudo perigoso. E na chegadinha ali mais próximo do estádio, você sabe, Edivalmir, eu já fui lá algumas vezes, tem quebradinha. E não é no Náutico, não é nos Aflitos, é na Ilha, é lá no Mundão do Arruda, no estádio Moisés Lucarelli, no Brinco de Ouro, no Pacaembu, lá na Arena de Itaquera, tá perigoso em tudo quanto é lugar. E a Ponte, como tem uma rivalidade em jogo, você tá entendendo? Quem tem, tem, né? Quem tem medo, quem tem medo. Então, a Ponte, eu acho que tá certíssima de tomar alguns cuidados, contratar lá uma equipe de segurança que conheça bem do riscado. Tomara que não haja motivo para isso, que não aconteça nada. Mas, sendo pela Imbiribeira ou pela Tamarineira, é bravo, hein? Atenção, o Guarani acaba de anunciar, agora é oficial, a contratação de Vitinho. Falamos ontem do lateral esquerdo Vitinho. O Guarani Futebol Clube anuncia a contratação do lateral esquerdo Vitinho, de 23 anos, que estava no CRB, diz a nota. O jogador já está integrado ao elenco e chega ao Bugre em definitivo com um contrato até o final da Série C. Natural de Curitiba, o novo atleta bugrino foi formado nas categorias de base do Paraná, onde se destacou e teve os direitos econômicos adquiridos pelo Grêmio. Vitinho ainda jogou pelo Sampaio Correia em 2023, em 43 partidas, entre Série B e Copa do Nordeste e Copa do Brasil. Pelo Ipiranga, na Série C de 2022. Nestas equipes, mostrou versatilidade ao atuar também em uma função mais ofensiva, na chamada segunda linha. Audiência rotativa do rádio. Agora é oficial, CH. Vitinho, lateral esquerdo, já está integrado ao elenco do Guarani. Qual é a sua opinião? Vamos conceder aí, pelo menos da minha parte, eu acho que do Tigrão também, um voto de confiança. Vamos desejar principalmente que o Farney esteja sabendo o que está fazendo. O Guarani precisa de jogadores na posição. E eu não conheço a miúde o jogador. Tomei informação, entrei na internet, cliquei com alguns companheiros, nada que desabone. Agora, o Guarani precisa mais do que um jogador comum. Precisa de um jogador na lateral esquerda, na lateral direita, que chegue ocupando espaço. Portanto, como diria o profeta, eu vou aguardar. E para você, Tigrão, ontem você já se pronunciou, né, sobre essa contratação, mas na audiência rotativa do rádio. Repita aí, Tigrão. Audiência giratória da roda gigante do rádio. A hora tá ouvindo, a hora não tá, a hora tá embaixo, a hora tá em cima. Vamos lá. Eu repito o que eu falei. Eu vou dar um voto de confiança total com otimismo. Por quê? Porque o Farney que tá aí não rasga a nota de $100. Ele também está sendo avaliado pelas contratações que está fazendo. Então, se o jogador fosse tecnicamente uma tragédia, ele não traria aqui para perder o emprego, para macular o trabalho dele, para ver questionado o seu desempenho. E ele trabalhou agora há pouco no Ipiranga com o jogador. Agorinha. Recentemente. Veio do Ipiranga o Farney para o Guarani. E aí o Vitinho foi para o CRB e está vindo para o Guarani, mas eles trabalharam juntos muito recentemente. 2022. Então eu, na minha cabeça... Foi em 22.
Mas é recente. Depois de lá pra cá, o jogador teve uma cirurgia de LCA, ligamento cruzado anterior, e ficou 1 ano parado, perdeu toda a temporada 2024. Por isso que eu tô dizendo que é recente, né? O jogador já era profissional e tem 23 anos. Então, trabalharam juntos. A cirurgia é um agravante, sim. Sim. Mas estava atuando agora, já voltou, já estava no CRB, né? Perdeu 24, tá bom. Então ele trabalhou com o Farney 22 para 23, 23 jogou, 24 cirurgia, e agora vinha atuando, estava com contrato com o CRB. Não cabe na minha cuca, mesmo mostrando uma ponta de preocupação com a cirurgia, que é uma cirurgia delicada para um atleta de alto rendimento, problema de joelho no LCA, ligamento cruzado anterior, que o Farney não tirou todas as informações. E o departamento médico do Guarani está aí para examinar o jogador e aprová-lo ou não nos exames. Também tem isso, né? Então, sabe, em sã consciência e raciocinando com um pouquinho de princípio de lógica, o cara que é responsável por montar o time, que trabalhou com o jogador, que conhece o potencial do jogador, que conhece as atividades do jogador dentro e fora de campo, o seu comportamento, vai lá e fala, eu vou levar porque eu quero cair, quero perder meu emprego, vou levar um cabeção de bagre aí, porque aí eles me mandam embora e eu recebo a rescisão. Não é assim. Ele está fazendo das tripas coração para acertar. Então, leva o meu apoio, o meu referêndum também, acompanhe o Farney nessa, aí no desempenho a gente vê se estava certo ou se estava errado, mas a princípio, eu já disse isso ontem, num primeiro momento, vem para disputar a posição com o Emerson Barbosa, mas vem para ser reserva, e aí se o Emerson não der vacilo, o Vitinho vai ser opção. E uma coincidência ou um planejamento bem feito? Vamos ver, vamos aguardar. Mas o Guarani contrata 2 laterais. Dos 6 ou 7 prometidos, 2 já estão oficializados. Cicinho, lateral direito, também faz um segundo volante bem feitinho por dentro. E Vitinho, tudo com inho, tudo lateral. Então, Cicinho, lateral direito, Vitinho, lateral esquerda. Agora, parece que a borda da panela já está preenchida. Quero ver o miolo da sopa agora. Quero ver o recheio do miolo, que é o meia, que a gente está aguardando também, eu acho que vem. E tomara que venha. É imprescindível, indispensável para dar uma ajeitada nesse time do Guarani. O Emerson Barbosa está com proposta do Botafogo de Ribeirão Preto. Provavelmente na janela que vai abrir no dia 1º de junho, ele deve deixar o Guarani e seguir para o Botafogo para disputa da Série B. Vamos às pautas do dia. Atenção, comentaristas. Pauta 1. O árbitro Matheus Delgado Candansan relatou em súmula a invasão de dirigentes do Grêmio ao gramado, ofensas verbais e o arremesso de uma nota de R$2 direcionada à equipe de arbitragem após o empate sem gols contra o CSA na noite desta terça-feira, que classificou a equipe alagoana para as 8ª de final da Copa do Brasil. A partida terminou com esta confusão no gramado da Arena Grêmio, com os gremistas revoltados pela anulação de um gol de Aravena aos 44 minutos do segundo tempo, que levaria a decisão para os pênaltis. A arbitragem marcou uma falta. Pauta 2. A FIFA ajustou a janela de transferência extra para 32 times que vão disputar a Copa do Mundo de Clubes. Começará no dia 1º de junho, antes era dia 2, e vai até o dia 10. Além disso, as 20 federações que têm representantes no torneio decidiram abrir esta janela para todos os seus filiados.
Pauta 3. Endrick sofreu lesão muscular e está fora da primeira convocação de Ancelotti pela seleção brasileira. Jovem que está na pré-lista não tem chance de se recuperar até a apresentação, que será no dia 2. Novas avaliações vão definir a gravidade da lesão, mas a Copa do Mundo de Clubes pelo Real Madrid também está em risco. Pode ser que ele não participe. E aí, CH, qual é o tema que você escolheu para o programa de hoje? Eu quero lamentar a contusão do menino Endrick, né? Se tem um momento que ele tem a possibilidade de ser aproveitado e valorizado é com o Ancelotti na seleção. Sei que o Real Madrid também terá o desfalque no Mundial. Ele é um jogador que entra a todo momento. Mas eu lamento muito, porque eu esperava nas mãos do Ancelotti que o Endrick recebesse mais oportunidades. Tomara que ele volte logo, Batista. E você, Tigrão, qual é o tema que você escolheu para hoje? Eu escolhi esse baita gancho que o Grêmio vai tomar, né? 0-0, foi desclassificado pelo ABC, nenhum demérito, o ABC tem muita história, tem muita tradição. Foi o CSA, desculpa. CSA, Lagoas e não Natal. CSA. Não retiro o que eu disse, multicampeão no seu estado, um time de muita história, de muita tradição, mas cá entre nós, não se compara em termos de conquistas internacionais e nacionais ao Grêmio. O problema foi do Grêmio, pô, sabe? Foi desclassificado dentro de casa. Teve 90 minutos para fazer um gol para levar pelo menos para os pênaltis. Não foi competente para isso. Aí vai jogar dinheiro na arbitragem, insinuando coisas realmente terríveis, né? E outra, invasão de campo, tá na súmula. Vai pegar um baita de um gancho. Então, mas anulou um gol, que falta, foi interpretação, foi falta, não foi falta. Companheiro, já estava encerrado o jogo. Só piorou o que já era ruim. Só conseguiram prejudicar ainda mais do que já tinha sido prejudicado o Grêmio pela desclassificação. E eu, pelo quadro aí, por algumas imagens que vi e pela carga pesada na súmula, entendo que o gancho do Grêmio vai ser rigoroso, pesado. E aí, quem sabe, numa oportunidade futura, eles se lembrem. E depois que acabou, não adianta. Não adianta. Faz um gol e leva para os pênaltis, faz 2 e classifica direto. Foi incompetente. 90 minutos, aí vai reclamar de um lance aos 44 segundos do tempo. Atitude impensada, desequilibrada, e o Grêmio vai perder muito com isso. Tô vendo aqui a foto da presidente do CSA, que tirou o Grêmio fora da Copa do Brasil. Olha, Miriam Monte. Que belíssima mulher, hein? Analista judiciária federal, ex-secretária de Cultura de Maceió, ex-delegada. Ô, louco, para com isso, né? Delegada não. Calma, hein? Calma, hein? Calma. Mas que... é bonita, hein? Bonita e competente. Calma que você fica elogiando a delegada. Se você não for preso com ela, você vai tomar um pau de macarrão em casa. Para que isso daí que tá de um jeito assim, né? Pra onde você correr não vai dar certo. São 19h10, intervalo, voltamos já já. Esporte em debate, na Rádio Bandeirantes. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Junto com a gente, Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há mais de 32 anos, oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse rochaautopeças.com.br. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital.
não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Desktop, a internet oficial da Macaca e do Bugre, eleita a melhor internet do estado de São Paulo. Acesse desktop.com.br. Brasil Equipo Show, construção e mineração em movimento, de 3 a 6 de junho, no Espaço Red Eventos. Atenção, profissionais da construção, mineração e infraestrutura. De 3 a 6 de junho, no Espaço Red Eventos, em Jaguariúna, acontece a Brasil Equipo Show, o maior evento a céu aberto do setor. Inovação, grandes marcas, lançamentos, oportunidades de negócios e muitas atrações, incluindo 3 campeonatos de operadores e um congresso técnico. Garanta seu lugar. Acesse bshow.com.br e faça seu credenciamento gratuito. Brasil Equipo Show, construção e mineração em movimento. Torcedor bugrino, tá na hora de jogar junto com o Guarani. Por apenas R$30 por mês, você se torna sócio campeão e garante acesso aos jogos do Brinco, descontos na Guarani Store, acesso a redes de vantagens e muito mais. O Bugre precisa da sua força. Acesse sociocampeão.com.br e faça parte dessa paixão. Guarani e você, juntos, somos mais fortes. Em Dia com a Bola, na Rádio Bandeirantes. Chegando então com Em Dia com a Bola aqui na Rádio Bandeirantes para destacar a Copa do Brasil. Logo mais, jogos de volta, terceira fase da competição. Vamos conhecer mais classificados às oitavas de final. Às 7 da noite tem Fortaleza e Retrô, 7h30 Aparecidense e Fluminense. Também às 7h30 da noite, Bahia e Paysandu. 9h30, Flamengo e Botafogo da Paraíba, Atlético Mineiro e Maringá, Corinthians e Novo Horizontino. Lembrando que o Timão venceu a primeira partida pelo placar de 1-0 e joga com a vantagem. Amanhã, a definição dos demais classificados às oitavas de final, com Maracanã e Inter. Este jogo, apesar do time cearense atuar em casa, vai ser do Orlando Scarpelli, casa do Figueirense. Amanhã também às 7 da noite tem Vila Nova e Cruzeiro, 7h30 Palmeiras e Ceará, 9h30 CRB e Santos, além de Capital e Botafogo, Red Bull Bragantino e Criciúma. Ontem se classificaram o São Paulo, que derrotou novamente o Náutico por 2-1, o CSA, que eliminou o Grêmio 0-0 lá em Porto Alegre, o Atlético Paranaense, que venceu o Brusque por 1-0, e o Vasco, que nos pênaltis acabou eliminando o time do Operário de Ponta Grossa. Campeonato Brasileiro, a 10ª rodada volta apenas no sábado, com Fluminense e Vasco, tem São Paulo e Mirassol, Atlético Mineiro e Corinthians. No domingo, Grêmio e Bahia, o grande jogo até aqui do campeonato, Palmeiras e Flamengo, Sport e Inter, Vitória e Santos, Fortaleza e Cruzeiro. E na segunda-feira o fechamento da rodada com Red Bull Bragantino e Juventude. Já pelo Campeonato Brasileiro da Série B, a rodada nona começa na sexta-feira com o líder Goiás recebendo a Ferroviária. No sábado tem Atlético Paranaense e Atletique, Avaí, Chapecoense, Remy e Volta Redonda. Domingo, Novo Horizontino e Paysandu, Amazonas e Operário. E na segunda-feira, Criciúma e Coritiba, Botafogo de Ribeirão e CRB, Cuiabá e Vila Nova. Para fechar, Campeonato Brasileiro da Série C. Atenção para os jogos da próxima rodada da competição. A rodada que marca as seguintes partidas, a 7ª rodada. Náutico e Ponte Preta, sábado, 5 da tarde, no mesmo horário, CSA e Confiança. 7h30 tem Londrina e ABC, Itabaiana e Caxias. No domingo, Botafogo da Paraíba e Retrô, Ipiranga e Tombense, Ituano e Floresta, Anápolis e Maringá. E para segunda-feira, Brusque e São Bernardo, Guarani e Figueirense. Lembrando que a Macaca lidera a Série C com 13 pontos e o Guarani está na zona do rebaixamento. O pós-jogo completo, com tudo que você quer, é o apito final. Aqui na Rádio Bandeirantes, a partida analisada em detalhes, as coletivas, a opinião dos nossos comentaristas, o que dizem os jogadores, a nossa reportagem. O jogo não termina até nosso apito final. Oferecimento: Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há mais de 32 anos oferecendo peças de qualidade com preços justos.
justos. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Desktop, a internet oficial da Macaca e do Bugre. Eleita a melhor internet do estado de São Paulo. Acesse desktop.com.br. Esporte em debate. Na Rádio Bandeirantes. 19h16 em Campinas. Esporte em debate até às 19h30. Falei da presidente do CSA, equipe que desclassificou o Grêmio. E quem está nos acompanhando no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas está vendo a foto. Está vendo a foto da Miriam Monte. Miriam Monte, o seu avô, Benício Monte, presidiu o CSA. Aí o seu pai, Guilherme Monte, foi conselheiro do clube. E ela agora é presidente do CSA. Portanto, quem acompanha pelo youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas acompanha a foto aí da presidente, que é chamada de Leila Pereira do Nordeste. Ela que é a tal qual a Leila Pereira, né? Presidente de um clube de futebol. 19h17. Batista, boa noite. Guarani está contratando, mas quem vai sair ninguém fala. Porque esse Rafael Bilu, Isaac e Samuel não dá. Parece que os caras estão com verme. Porque são ruins demais. Tem que vazar. Zé Carlos, Jardim das Bandeiras. Essa foi boa, hein? Eu, quando era moleque, né? Sempre tinha essa história. Ah, esse menino tá com verme. Tem que tomar remédio. Aí vinha lá com aquele óleo de peixe elétrico, emulsão de Scott. Pô, o gosto daquilo era uma desgraça. Parece que você tava indo pro inferno. Mas era para matar os vermes dos moleques, entendeu? Então tinha que tomar aquele troço lá. Agora ficou fácil, né? Tudo Nutella, até a emulsão de Scott ficou com gosto de morango, gosto de tutti-frutti. Pô, o bom é aquele veneno lá que a gente tomava na infância. E também quando machucava vinha a mãe lá com mercúrio, passar mercúrio, passar mentiolate. Pô, o mentiolate hoje não arde mais. Você passa o mentiolate, é a mesma coisa que nada. Mesma coisa que tá passando água. Não funciona. O que funcionava era aquele lá que, a hora que passava o negócio na perna toda ralada, você dava uma uivada tão forte que a mãe dava um passo para trás. Porque realmente a dor era lancinante. Boa noite, Batista. A equipe pergunta pro Tigrão sobre o rebaixamento da Sampdoria para a terceira divisão do italiano. Lembro que a Sampdoria, disputando títulos na Itália, times tradicionais, mal administrados, estão à beira de falência. Essa situação não é exclusiva do Brasil. Abraços a todos. Alain Oliveira, Jardim Uruguai, Campinas, Ponte Preta. E aí, Sampdoria. Tigrão, você foi citado pelo Sampdoria, Alain time Oliveira, do Toninho Cerezo, né? Quando foi pra lá. Sampdoria. Década de 80, Toninho Cerezo, montou grandes times, disputava títulos mesmo. Mas no velho mundo, como no novo mundo, tá todo mundo sujeito a esse tipo de incompetência administrativa e de um planejamento equivocado. É uma pena, que camisa, que tradição, é de Gênova, né? A Sampdoria. Então, se serve de consolo, tá aí, né? Tanto lá como cá, tem picareta para todo lugar do mundo.
E o futebol, como qualquer outro negócio, não aceita desaforos. Ouvinte no ar, mensagem de áudio. Boa noite, Batista, CH e aos demais de toda a equipe aí. Aqui é o Vladimir do Jardim São Marcos. Ronaldo, beleza. Mas, pô, chega, né? É jogador velho já, que já deu o que já tinha que dar. Tem que trazer novidade. O que vocês acham? Tipo, lembra? Quando o Beto Zini buscou Edilson, Capetinha, lá no Tanabi, né? Tanabi. Desconhecido, veio pra cá, virou craque. Tem que pegar esses caras, né? É jogador já conhecido, que nunca deu nada em lugar nenhum. Para, né, meu? Abraço pra vocês, boa noite. Abraço, boa noite. Obrigado. Mais um. Olá, Batista. Quem tá falando aqui é o Carlinhos Japonês. Tudo bem, Batista? Batista, CH, Tigrão, Greg. Eu vi uma reportagem hoje no Jornal do Correio. O Guarani permaneceu em 44 rodadas desde o final da Série B até agora. 42 vezes na lanterna, na zona do rebaixamento. Isso é uma pouca vergonha, essa diretoria que começou lá com o Ricardo Moisés, depois veio o Granconato, depois veio esse Rômulo. São incompetentes que não conhecem futebol nenhum, dão aval para poder contratar os jogadores, mas não sabem nada de futebol. Nós, torcedores, nós não queremos saber esse negócio da administração, outras coisas. Nós queremos saber do futebol, porque nós, os torcedores, vivemos do futebol. E se nós não trazemos alegria para nós do futebol, o que vai valer? É melhor fechar o clube, então. Entenderam? O que você acha, Batista? Valeu, um abraço, Carlinhos Japonês. Eloir Pianca. Boa noite, Batista. O Mertiolate não arde mais porque retiraram o álcool da fórmula. Agora, se ainda funciona como antes, isso eu não sei. Abraço, Eloir Pianca. Também não sei, Eloir. Falei aqui brincando, né? Faz muito tempo que eu não uso esse Mertiolate. Eu acho que não deviam ter tirado o álcool, não. Porque o álcool é bactericida. Né? O álcool esteriliza. Tanto é que a gente usou álcool aí o tempo todo na pandemia para limpar as mãos e outras partes do corpo. Aliás, um dia usei álcool numa parte do corpo aqui, saí pulando que nem um calango no asfalto quente. E agora na lata. Responde na lata. Já tem Corinthians e Novo Horizontino aqui na Rádio Bandeirantes. O Na Lata de hoje começa com as polêmicas de arbitragem que rolaram em 2 dos 4 jogos realizados na noite de ontem, pela terceira fase da Copa do Brasil. Em Náutico e São Paulo, você achou corretas as 2 expulsões? E no duelo entre Grêmio e CSA, o árbitro errou ao anular o gol do Grêmio que levaria a decisão da vaga para os pênaltis. Começo com você, CH, a sua reflexão aí sobre o tema. Sobre as expulsões de São Paulo e Náutico, não concordo. E sobre o jogo do Grêmio, nada que justifique a patifaria que fizeram pós-jogo os dirigentes do Grêmio, não é? O gol foi legítimo, na minha opinião, e foi mal alunado, Batista. E para você, Tigrão, a sua reflexão aí sobre o tema. Expulsões corretas e gol bem anulado no jogo de Porto Alegre. Vamos lá, Tigrão, eu continuo com você. Palpite desta quarta-feira pela Copa do Brasil. Na sua opinião, teremos outra zebra na noite de hoje? Que ontem, né, a classificação do CSA foi zebra. Fortaleza 1, Retrô 1. Hoje
o jogo é no Castelão. E aí, bom, antes tem que perguntar, ô Tigrão, você espetou o seu palpitômetro na tomada hoje ou não? Tá espetadíssimo. Então vamos lá, começando com esse jogo aqui, Fortaleza e Retrô. Acredito na classificação do Fortaleza. Aparecidense 0, Fluminense 1. Jogo será no Mané Garrincha. Fluminense vai se classificar, não tem surpresa. Bahia 1, Paysandu 0. Arena Fonte Nova. Tô falando o resultado primeiro, né? Mas é o resultado do primeiro jogo, correto? Sim. E aí agora? Poderemos ter uma surpresa, o Papão pode reverter. Atlético Mineiro 2, Maringá 2. Arena MRV. Esse é o jogo de hoje. O primeiro jogo foi em Maringá. Eu preciso ganhar aquela aposta do nosso querido ouvinte lá de BH. Ele pagar um jantar lá no Chapuri, que é um encanto, lá em Belo Horizonte. 2-2 está em aberto. O Galo é favorito. Eu acredito em zebra aí. Acredito não, torço por ela porque eu preciso ganhar essa... Aliás, se o Atlético não sapatear, se não golear nos 180 minutos, se for apertadinho até 2 gols, ou até 3, nos 180 a favor do Atlético, eu já ganhei a aposta. Então eu torço pelo Maringá. Corinthians 1, Novo Horizontino 0 hoje, o jogo da volta na Neoquímica Arena. Ai, Jesus. Eu acho que vai para pênalti e o Hugo vai salvar de novo. Dá Corinthians nos pênaltis. Flamengo e Botafogo da Paraíba. Primeiro jogo no Maracanã. Flamengo venceu e agora tem o jogo da volta. Quanto é que foi? Maracanã 1-0. Tá apertadinho, mas o Flamengo passa. Foi o Sub-23, né, do Flamengo que jogou esse primeiro jogo. Vamos lá, CH, os seus palpites, né? Copa do Brasil, na sua opinião. Fortaleza e Retrô. Fortaleza. Fluminense e Aparecidense. Fluminense. Bahia e Paysandu. Bahia. Atlético Mineiro e Maringá. Galo Mineiro. Corinthians e Novo Horizontino. Corinthians. Flamengo e Botafogo da Paraíba. Flamengo. Você estava me dizendo hoje que você ontem encerrou só um, foi isso, CH? Ontem eu não me lembro, eu sei que eu acertei a desclassificação do Grêmio, isso eu tenho certeza, o Vasco eu acertei, o São Paulo, aí teve um quarto jogo que eu errei. Você me diz que você só não acertou o Atlético Paranaense. Isso mesmo. Você lembra, Tigrão, se acertou, errou os de ontem ou não? Eu acertei 2, errei 2. Então, 50% o Tigrão e 75% de acerto para o CH. Valeu, CH, um abraço para você e até amanhã, CH. Um abraço, Batista, até amanhã. Valeu, Tigrão, um abraço para você e até amanhã, Tigrão. Abraço a todos e até amanhã, se Deus quiser. Muito obrigado para todos que mandaram mensagens para cá. Só uma última aqui do Matozinho. Deixa eu ler a mensagem dele, porque senão ele fica triste. Boa noite. A Ponte tem que aproveitar o bom zagueiro Leão. Leão, Gustavo Teles, Pedrinho e Miguel Driblador. Todos da base, em vez de trazer perna de pau. Abraços, Carlos Lemos Matozinho. É o Diego Leão, né? Diego Leão, aliás, o Tigrão que comentou a Taça São Paulo, os primeiros jogos. Quando ele viu nos primeiros jogos, ele disse: esse Diego Leão está pronto para o time de cima. Mas não está sendo aproveitado. Aliás, nenhum jogador da base. O único da base que está de vez em quando entrando é o João Gabriel. Mas isso não é de agora, né? O João Gabriel já tem aí mais de 20 jogos
no profissional do time da Macaca. Bem, o programa está terminando. Muito obrigado para todos que mandaram mensagens, mesmo aquelas que não foram para o ar, mas eu agradeço de coração a sua participação. Você nos ajuda a fazermos o programa diariamente aqui pela Rádio Bandeirantes. Valeu, gente. Grande abraço. Na sequência vem a Esporte em Debate Nacional. Tchau. Agora, Esporte em Debate. Com Ricardo Capriotti, Alexandre Pretzel, Leandro Quesada e João Paulo Capelanes. Esporte em Debate, na Bandeirantes. Oferecimento Estrela Bet. Hit de verdade é jogar com responsabilidade. Acesse estrelabet.bet.br. Salve o Corinthians!